conceitos básicos de negociação à sua própria personalidade. Como você se saiu durante o acidente de outubro de 1987? Tivemos um mês muito difícil. O Small Cap Fund caiu 34%. Felizmente, o fundo aumentou 46% em outubro. Terminamos o ano em queda de 3%. Cerca de uma semana antes do acidente, senti que algo significativamente negativo iria acontecer no mercado. Como você percebeu isso? As compras haviam acabado, havia uma sensação de medo no mercado, e eu também estava preocupado com o crescente uso do seguro de portfólio. Devido à minha preocupação com o aumento da exposição ao risco no mercado, eu tinha uma parte substancial do meu portfólio à venda na quinta e sexta-feira antes do acidente. Infelizmente, não consegui liquidar o estoque que queria. Você não conseguiu liquidar sua posição porque o tom do mercado era tão ruim. A atmosfera era horrível. Quando estávamos conversando sobre a entrada de pedidos em movimentos extremos de preços, você mencionou a necessidade de usar pedidos de mercado em vez de pedidos limitados, que dificilmente serão preenchidos nessas situações. Se você se sentiu tão fortemente, por que você usou ordens limitadas em vez de ordens de mercado nesse caso? Nós estávamos tentando vender as ações no mercado. No entanto, muitas das questões que mantemos são muito pequenas e o tamanho que queríamos vender era muito grande em relação ao que o mercado poderia lhe dar. Por exemplo, uma ação que possuíamos negociava nominalmente a US $36/US $38 oferecidos e, embora estivéssemos dispostos a vender toda a nossa posição de 30 mil ações por US $34, não havia ofertas de qualquer tamanho nem muito abaixo do mercado. Você chegou na segunda-feira, 19 de outubro, sabendo que seria um dia muito ruim. Sim, mas eu não tinha ideia de quão extremo seria. Você ainda estava tentando vender ações naquele dia. Conseguimos vender alguns. Você parou de tentar vender com o passar do dia. Depois de um tempo, o intervalo foi tão severo que parecia não fazer sentido tentar vender, a menos que o mundo financeiro estivesse chegando ao fim. Você poderia descrever suas emoções naquele dia? Eu estava realmente muito calmo. Eu me senti desapegado, como se tivesse transcendido a situação. Eu quase tive a sensação de me observar e tudo o que estava acontecendo. Depois que a fumaça se dissipou em 19 de outubro, você deve ter percebido que havia acabado de perder um terço de sua riqueza em um dia. Driehaus mantém quase todo o seu dinheiro em seus próprios fundos. Existe um sentimento que acompanha isso. Sim, pegue de volta. Ele ri alto. Na verdade, eu havia perdido muito mais do que isso em 1973 Isso ajudou. Sim, isso ajudou. Isso me mostrou que você poderia sobreviver a esse tipo de pausa. Eu tinha a confiança de que conseguiria voltar e o compromisso de fazê-lo. Como Nietzsche disse, o que não me destrói, me fortalece. Tenho a impressão de que você realmente não sofre nenhum grande estresse relacionado ao mercado, mesmo em situações extremas, como a queda de outubro de 1987. Isso é porque você acredita que as coisas vão dar certo no final. Eu acredito que isso é exatamente correto. Quando você conseguiu esse grau de confiança? Eu acreditava na minha filosofia de investimento desde o início, mas adquiri a verdadeira confiança quando apliquei essa filosofia ao fundo que administrei na AG Becker e descobri que havia colocado 1% de todos os fundos pesquisados. Eu não podia acreditar o quão bem a abordagem funcionou. Minha confiança nessa filosofia de negociação nunca vacilou. Você é gerente de portfólio há quase 20 anos, durante os quais superou as médias do setor em uma ampla margem com consistência invejável. O que você considera a chave do seu sucesso sustentado por um período tão longo? O elemento essencial é ter uma filosofia central. Sem uma filosofia central, você não será capaz de manter suas posições ou seguir seu plano de negociação em momentos realmente difíceis. Você deve entender completamente, acreditar fortemente e estar totalmente comprometido com sua filosofia de negociação. Para alcançar esse estado mental, você precisa fazer muita pesquisa independente. Uma filosofia de negociação é algo que não pode ser transferido apenas de uma pessoa para outra, é algo que você precisa adquirir com o tempo e o esforço. Algum conselho final? Se você chegar alto, você pode se surpreender. A filosofia básica da Driehaus é que o preço segue o crescimento e que a chave para um excelente desempenho no mercado de ações é escolher as empresas com o melhor crescimento potencial de ganhos. Tudo o resto é secundário. Curiosamente, os estoques de alto crescimento que atendem aos critérios da Driehaus costumam ser vendidos a taxas P/E extremamente altas. A Driehaus afirma que a chamada abordagem prudente de comprar apenas ações com P/S médios abaixo da média eliminará automaticamente muitos dos melhores desempenhos. As ações que a Driehaus tende a comprar também costumam ser empresas que não são seguidas, ou apenas levemente seguidas por analistas do setor, uma característica que a Driehaus acredita levar a maiores ineficiências e, portanto, maiores oportunidades de lucro. As ideias de seleção de ações da Driehaus são baseadas fundamentalmente. No entanto, para confirmar sua seleção e ajudar no momento das compras, Driehaus acredita muito na análise técnica. Com raras exceções, antes de comprar uma ação, Driehaus quer que seu preço suba e tenha uma força relativa alta, ou seja, uma ação com desempenho significativamente mais forte que o mercado amplo. Essas características técnicas significam que, quando a Driehaus compra um estoque, ele frequentemente fica próximo do seu pico recente. Ele acredita que as músicas forjadas são feitas saltando a bordo dos artistas fundamentais e técnicos mais fortes, não escolhendo pechinchas. A maioria dos investidores acharia difícil comprar as ações típicas do portfólio da Driehaus. Pense em um corretor que adota a mesma estratégia em uma solicitação por telefone. Olá, Sr. Smith. Eu tenho um estoque realmente interessante para você considerar.
Pausa, qual é a razão P/I? Bem, são 60 para 1. Pausa, a que distância está do ponto mais baixo? Bem, está fazendo novos máximos. Sr. Smith. Olá. Sr. Smith. O método de Driehaus fornece outro exemplo do princípio de que estratégias bem-sucedidas geralmente exigem o que a maioria das pessoas acha instintivamente desconfortável. Muito simplesmente, a inclinação natural da maioria das pessoas para abordagens confortáveis, por exemplo, comprar ações que estão próximas de seus mínimos, comprar ações com P/S baixos, é uma das razões pelas quais a grande maioria dos investidores experimenta resultados tão ruins. Outro exemplo no qual a capacidade de Driehaus de fazer o que é incômodo aumenta sua lucratividade é a sua disposição de comprar ações com extrema força após uma notícia de alta significativa. Nessas situações, a maioria dos investidores espera uma reação que nunca ocorre ou, no mínimo, coloca um limite de preço em sua ordem de compra. Driehaus percebe que, se as notícias são suficientemente significativas, a única maneira de comprar as ações é comprá-las. Qualquer abordagem mais cautelosa provavelmente resultará na perda da mudança. De maneira semelhante, Driehaus também está disposto a liquidar imediatamente uma participação, mesmo com um declínio acentuado de um dia, se sentir que uma notícia negativa mudou a perspectiva do estoque. A regra é, faça o que é certo, não o que é confortável. Outro ponto importante a ser enfatizado é que uma pequena porcentagem de grandes vencedores representa a maior parte do desempenho superior da Driehaus. Você não precisa estar certo a maior parte do tempo, mas precisa tirar proveito das situações quando estiver certo. Atingir esse ditado requer dois elementos essenciais: assumir posições maiores quando se tem um alto grau de confiança, por exemplo, a Home Shopping Network foi a maior posição de Driehaus de todos os tempos, e mantendo essas posições por tempo suficiente para realizar a maior parte do potencial. A última condição significa evitar a tentação de obter lucros depois que uma ação dobrou ou até triplicou, se as condições fundamentais e técnicas ainda apontarem para a continuação de preços mais altos. A paciência necessária para manter essas posições em prática é um dos atributos que distingue os assistentes de mercado dos traders menos qualificados. Embora a Driehaus e a Druckenmiller usem abordagens dramaticamente diferentes, as negociações home run são um ingrediente essencial para o sucesso de cada uma. Talvez o conselho mais fundamental da Driehaus seja que, para ter sucesso no mercado, qualquer mercado, você precise desenvolver sua própria filosofia. A pesquisa cuidadosa e a verificação rigorosa de uma filosofia de negociação são essenciais para desenvolver a confiança necessária para manter o curso durante os momentos difíceis, e sempre haverá esses momentos, mesmo para as abordagens mais bem-sucedidas. Gil Blake. O mestre da consistência. Item Gil Blake chama sua empresa de Gestão 20 Plus. Esse nome está vinculado ao logotipo em seu cartão de visita e papel de carta, que mostra uma curva de probabilidade com um retorno de mais 20% caindo 2 vezes padrão. Opções à esquerda da média. Para aqueles não inclinados estatisticamente, a implicação é que ele tem 95% de probabilidade de obter um retorno anual de pelo menos 20%. O esboço da curva de probabilidade não se estende a um retorno de 0%, e muito menos a retornos negativos, o que diz muito sobre a confiança de Blake. A confiança de Blake obviamente não está fora de lugar. Nos 12 anos desde que começou a negociar, ele obteve em média um retorno anual de 45%. Embora essa seja uma figura impressionante, o elemento mais impressionante da performance de Blake é a sua consistência. Fiel ao seu logotipo, ele nunca teve um ano com um retorno abaixo de 20%. De fato, seu pior desempenho foi um ganho de 24%. Em 1984. Mas mesmo naquele ano, Blake teve um consolo: ele ganhou dinheiro em todos os 12 meses. Para realmente apreciar a consistência de Blake, é preciso observar os retornos mensais dele. Um número impressionante de 134 meses, 96%, em seu histórico de 139 meses foi equilibrado ou lucrativo. Ele até teve uma sequência de 65 meses sem perda, uma façanha que o qualificaria como o Joe DiMaggio das negociações. A sequência de Joe terminou em 56. A confiança de Blake em sua abordagem também permeia sua taxa único arranjo. Ele cobra de seus clientes 25% do lucro total anual, mas, e aqui está a parte incomum, ele também concorda em pagar 25% de todas as perdas e 100% das perdas incorridas em uma nova conta durante os primeiros 12 meses. Obviamente, ele ainda não teve de pagar essas garantias. Até agora você provavelmente deseja saber para onde enviar seu cheque. Salve seu carimbo. Blake parou de aceitar fundos de clientes há 5 anos. Ele fez apenas 2 exceções desde então, ambas as vezes para amigos íntimos. Blake é um temporizador de fundos mútuos. De um modo geral, os temporizadores de fundos mútuos tentam aumentar o retorno sobre o rendimento de um fundo de ações ou títulos, mudando para um fundo do mercado monetário sempre que as condições são consideradas desfavoráveis. No caso de Blake, ele não apenas alterna entre um único fundo mútuo e um fundo do mercado monetário, mas também toma a decisão adicional de qual setor em um grupo de fundos setoriais oferece a melhor oportunidade em um determinado dia. Blake usa modelos puramente técnicos para gerar sinais para a melhor estratégia de investimento diário. Seu período de espera tende a ser muito curto, geralmente variando entre 1 e 4 dias. Ao usar essa metodologia, Blake conseguiu mostrar lucros mensais consistentes mesmo nos meses em que os fundos em que investiu registraram quedas significativas. Blake se orgulha de ser um estranho de Wall Street. Depois de se formar em Cornell, ele serviu 3 anos como oficial da Marinha em um submarino nuclear. Posteriormente, ele frequentou a Wharton Business School, graduando-se com as mais altas honras.
Após a escola de administração, Blake passou 3 anos como contador da Pricewaterhouse e 9 anos como diretor financeiro da Fairfield Optical. Durante todo esse tempo, ele não teve pensamentos sérios sobre negociação. De fato, ele ainda acreditava na verdade da teoria da caminhada aleatória, que ele havia ensinado obedientemente na escola. Essa teoria implica basicamente que tentar vencer os mercados é um empreendimento fútil. A vida de Blake mudou quando ele entrou no escritório de um amigo um dia e recebeu algumas evidências de comportamento não aleatório do mercado, que ele supôs ter sido um acaso. Ao fazer a pesquisa para provar esse ponto, ele se convenceu de que havia de fato bolsões substanciais de comportamento não aleatório nos mercados que forneciam oportunidades de lucro inacreditáveis. Assim, 15 anos depois de se formar na faculdade, Gil Blake se tornou um comerciante. Grandes comerciantes nascem ou são criados. No caso de Blake, a seguinte nota do professor da escola maternal, que sua mãe orgulhosamente salvou, fornece algumas ideias. Seus trabalhos de barro, pintura e carpintaria mostram uma incrível precisão meticuloso. Ele gosta de trabalhar com pequenas coisas e é um perfeccionista. Tudo o que ele faz é composto de muitas partes pequenas, em vez de uma forma grande e salpicada, que é mais comum em crianças de sua idade. Ele tem um interesse e compreensão extraordinários de números e mostra um verdadeiro talento em relação às coisas matemáticas. Entrevistei Blake em sua casa suburbana em Massachusetts, numa tarde de sábado, durante o pico da temporada de outono. Cheguei lá logo após o almoço. Pensativamente, assumindo que eu não teria comido, ele pegou sanduíches. Achei Blake muito discreto e despretensioso. Ele parecia genuinamente lisonjeado por considerá-lo digno o suficiente para ser incluído em um livro dos principais negociadores. Em termos de retorno em relação ao risco, Blake tem poucos, se houver, colegas, mas você nunca imaginaria isso com o comportamento dele. Você se tornou um cronômetro de fundos mútuos muito antes de se tornar popular. Qual foi a sua inspiração original? Bem, eu realmente devo isso a um amigo. Lembro-me do dia como se fosse ontem. Entrei no escritório de um colega e ele disse: "Ei, Gil, dê uma olhada nesses números." Ele havia investido em um fundo de títulos municipais para aproveitar as altas taxas de juros vigentes, que na época eram de 10 a 11% isentas de impostos. Embora ele estivesse obtendo uma alta taxa de juros, descobriu que seu retorno total estava diminuindo rapidamente devido ao constante desgaste no valor do patrimônio líquido NAV. Ele me entregou uma folha com cerca de um mês de números, e notei que a tendência era muito persistente. O NAV havia caído por aproximadamente 22 dias consecutivos. Ele disse: "A Fidelity permite que você mude para um fundo de caixa a qualquer momento, sem nenhum custo. Porque eu não poderia simplesmente trocar o fundo por dinheiro quando ele começou a cair e depois voltar para o fundo quando começou a voltar a subir?" Minha reação foi: "Nick, não acho que os mercados funcionem dessa maneira. Você já leu a Random Walk Down Wall Street?" Eu estraguei sua ideia. Eu disse: "O problema é que você não tem dados suficientes. Obtenha mais alguns dados, e aposto que você descobrirá que isso não é algo que você pode ganhar dinheiro a longo prazo." Ele conseguiu mais dados e, surpreendentemente, a persistência das tendências pareceu se sustentar. Eu rapidamente me convenci de que havia definitivamente algo não aleatório no comportamento dos fundos de títulos municipais. Como você percebeu essa não aleatoriedade? De fato, foi a abordagem mais simples que provou ser a melhor. Nós chamamos isso de regra de 1 centavo. Nos dados de 2 anos que obtivemos, descobrimos que havia aproximadamente 83% de probabilidade de que qualquer dia de alta ou baixa seria seguido por um dia com um movimento de preço na mesma direção. Na primavera de 1980, comecei a negociar o fundo de títulos municipais da Fidelity em minha própria conta, com base nessa observação. E isso funcionou. Sim, funcionou extremamente bem. E tem quase difícil de acreditar. Sei que no mercado de títulos, mudar de posição sempre que houver uma mudança diária de preço na direção oposta é uma estratégia desastrosa. Isso até pode ser verdade. No entanto, você deve ter em mente 2 coisas. Primeiro, não havia custos de transação envolvidos na entrada e saída do fundo. Segundo, parecia haver algum tipo de processo de suavização operando nos números NAV do Fundo Municipal de Títulos. Por exemplo, houve um período de 3 meses por volta do início de 1981, quando não houve praticamente nenhum aumento no NAV do fundo, os dias estavam todos baixos ou lisos, enquanto, ao mesmo tempo, os títulos estavam certamente tendo alguns dias de alta. De fato, esse comportamento dos preços foi exibido por praticamente todos os fundos de títulos municipais. Como você pode explicar isso? Não sei a resposta, talvez alguém possa me explicar um dia. Obviamente, você não poderia lucrar diretamente durante os períodos em declínio, pois obviamente não pode investir um fundo a descoberto. É isso mesmo, durante esses períodos estávamos em dinheiro. Dado que você só podia ser comprado ou cumprido e o mercado de títulos estava em colapso, você ainda era capaz de sair à frente. Quando comecei, em março de 1980, o NAV do fundo era de aproximadamente US$ 10,50. No final de 1981, o NAV corria constantemente para cerca de US$ 5,65, uma queda de quase 50%. No entanto, usando o método acima, consegui ganhos superiores a 20% ao ano, sem contar com a receita de juros, que acrescentou outros 10%. As chances pareciam tão favoráveis que comecei a pensar seriamente em como conseguir mais fundos para negociar. Acabei fazendo 4 segundas hipotecas consecutivas durante um período de 3 anos, o que pude fazer porque os preços da habitação no Nordeste estavam subindo rapidamente. Você não era reticente em fazer isso? Não, porque as chances eram muito favoráveis.
Claro, eu tive que superar a sabedoria convencional. Se você disser a alguém que está fazendo uma segunda hipoteca para negociar, a resposta dificilmente será favorável. Depois de um tempo, parei de mencionar esse detalhe para outras pessoas. Se fosse necessária apenas uma alteração de um dia na direção do valor NAV para você receber um sinal, parece que você alternaria um número incrível de vezes durante o ano. Na verdade, só funcionava cerca de 20 ou 30 vezes por ano, porque as tendências eram tão persistentes. Não havia limite para a quantidade de vezes que você poderia mudar. Até 20 a 30 vezes por ano parece um número alto. A diretriz da Fidelity era de 4 opções por ano, mas elas não impunham essa regra. Na verdade, eu até discuti o excesso de troca com eles, e eles disseram, só não abuse demais. Perguntei, e se eu fizer 20 ou 30 operações por ano? A reação foi, bem, não conte a muitas pessoas sobre isso. Minha impressão foi de que a regra existia como uma provisão alternativa, mas eles não se preocupavam muito com isso, pelo menos não se preocupavam no começo. Com o passar dos anos, recebi ocasionalmente uma carta da Fidelity afirmando, chegamos ao nosso conhecimento que você está mudando mais de 4 vezes por ano, e gostaríamos que você cooperasse com a diretriz. Você acabou de ignorar essas cartas. Não? Eu usaria o Fundo Municipal de Títulos para 4 operações, depois o Fundo Municipal de Alto Rendimento para 4 operações e, em seguida, o Fundo Municipal de Prazo Limitado para 4 operações, e assim por diante. Então, tecnicamente, você aderiu à regra de 4 operações por ano, você simplesmente mudou para fundos diferentes. Está certo? Suponho que, atualmente, o NAV deve mudar de direção com muito mais frequência. Está certo? O próximo passo na minha evolução como trader começou quando esse padrão começou a desaparecer, como a maioria dessas coisas acaba fazendo. As probabilidades de uma mudança de preço na mesma direção do dia anterior começaram a cair. Até certo ponto, mas, mais importante, a alta volatilidade começou a desaparecer. Entre 1979 e o início de 1984, a volatilidade desses fundos foi em média de 1/4 a metade de 1% por dia. A volatilidade diária finalmente caiu para apenas 1/10 a 0,2 de 1%. Além disso, a confiabilidade ou persistência dos preços caiu de 80% para menos de 70%. O que aconteceu quando a confiabilidade da persistência da tendência e a volatilidade nos fundos de títulos começaram a cair vertiginosamente? O método ainda era rentável. Sim, mas o potencial retorno anual dos fundos de títulos municipais começou a parecer cerca de 20%. E isso não foi bom o suficiente. Eu realmente queria procurar algo melhor. Eu pensei que, se eu fosse capaz de encontrar ineficiências lucrativas nos fundos de títulos municipais, seria possível que oportunidades semelhantes pudessem ser encontradas nos fundos de ações. Desde o outono de 1984 até a primavera de 1985, eu praticamente vivi na biblioteca local, extraindo anos de dados sobre talvez 100 fundos mútuos da máquina de Microfilms. Eu estava procurando outra agulha no palheiro. Descobri que havia padrões negociáveis em fundos de ações, mas que os retornos prospectivos eram de apenas 20 a 25% ao ano. Mesmo com maior volatilidade, a persistência diária de preços de cerca de 60% não era alta o suficiente. Durante a maior parte dessa pesquisa, eu havia ignorado os fundos do setor Fidelity, porque eles cobravam uma taxa de US$ 50 por suíte. Eu não conseguia pagar essa taxa quando havia tantos fundos que não tinham taxa de troca. Duas ideias realmente contribuíram para um avanço. Primeiro, descobri cedo que os fundos relacionados a commodities, como os setores de ouro e petróleo, pareciam funcionar melhor do que os fundos de base mais ampla. Segundo, descobri separadamente que os índices de tecnologia, petróleo e serviços públicos eram significativamente menos aleatórios que um amplo índice de mercado. Voltei a examinar os fundos do setor e fiquei impressionado com o que encontrei. Eu não podia acreditar que havia ignorado setores durante minha pesquisa anterior. Eu quase senti falta disso. O que você achou? De um modo geral, descobri que uma mudança de preço maior que a média diária de um determinado setor tinha entre 70% a 82% de chance de ser seguida por uma mudança na mesma direção no dia seguinte. Essa descoberta foi tremendamente emocionante por causa da volatilidade nos setores. Por exemplo, o grupo de biotecnologia movimentou uma média de 0,8% ao dia e o setor de ouro uma média de 1,2% ao dia, em comparação com a volatilidade dos fundos de títulos municipais, que haviam diminuído para apenas 0,1% a 0,2% naquela época. Portanto, eu estava aplicando a mesma média de rebatidas em mercados que ofereciam mais de 5 vezes o potencial de lucro. A cereja no topo do bolo era que os fundos do setor permitiam troca ilimitada por ano, em vez do limite de 4 opções aplicável à maioria dos outros fundos. Você pode mudar 100 vezes por ano se estiver disposto a pagar a taxa de US$ 50 por transação. Por que você acredita que os setores se mostraram tão negociáveis? Essa é a minha pergunta favorita. Não apenas porque acho que posso ter uma resposta, mas também porque não encontrei a explicação matemática em outro lugar. Ao pesquisar o comportamento dos preços das ações individuais, descobri que mudanças diárias significativas nos preços, com força relativa, têm cerca de 55% de chance de serem seguidas por um movimento direcional semelhante no dia seguinte. Após permitir comissões e spreads de compra/venda, essa não é uma margem de probabilidade suficiente para ser negociável. Agora, como analogia, suponha que você tenha uma pilha de moedas e que cada uma tenha 55% de chance de pousar na cara. Se você jogar uma única moeda, as chances de ganhar cara são de 55%.
Se você jogar 9 moedas, as chances de conseguir mais caras do que caudas aumentam para 62%. E se você jogar 99 moedas, as chances de conseguir mais caras do que caudas aumentam em cerca de 75%. É uma função da distribuição de probabilidade binomial. Da mesma forma, suponha que você tenha 99 estoques de produtos químicos, que em média hoje aumentam 1 ou 2%, enquanto o mercado amplo é baixo. No curto prazo, esse grupo homogêneo de unidades populacionais tende a se comportar como um cardume de peixes. Enquanto as chances de um único estoque de produtos químicos aumentar amanhã podem ser de 55%, as chances de todo o grupo químico estão muito mais próximas de 75%. Suponho que esse padrão não se estenda ao mercado de ações mais amplo. Ou seja, depois que você se estende para além de um determinado setor, incluir mais ações pode realmente reduzir a probabilidade de um índice persistir em sua tendência no dia seguinte. O principal ingrediente é que as ações que compõem o índice ou setor são homogêneas. Por exemplo, o fundo de lazer da Fidelity, que era o setor menos homogêneo da época, incluindo ações tão diversas como Budweiser, Pan-Am e Holiday Inn, também era o menos persistente de todos os setores. Por outro lado, fundos como poupança e empréstimos e biotecnologia, que eram mais homogêneos, também tendiam a ser os mais persistentes. Como você antecipou a direção das alterações diárias dos preços nos fundos do setor a tempo de inserir uma ordem de troca ou acabou de inserir a ordem com um atraso de um dia? Descobri que podia experimentar 10 ou 20 ações em cada setor e ter uma boa ideia de onde esse setor iria fechar naquele dia. Essa observação me permitiu antecipar o sinal em um dia, o que provou ser extremamente importante, pois minha pesquisa demonstrou que o período médio de espera para uma negociação era de apenas 2 a 3 dias, com aproximadamente 50% do lucro ocorrendo em um primeiro dia. Como você selecionou os grupos de amostra de ações? Inicialmente, usei as participações da Fidelity nesse setor, conforme indicado em seus relatórios trimestrais. Suponho que as explorações sejam revertidas com pouca frequência, de modo que esta provou ser uma estimativa adequada. Na verdade, descobri posteriormente que esse procedimento era muito menos importante do que eu pensava. Descobri que podia tirar uma amostra composta por 15 ações da Fidelity em um determinado setor, e isso me daria uma estimativa muito boa desse setor. Por outro lado, eu também poderia usar uma amostra de 15 ações nesse setor, nenhuma das quais a Fidelity possuía, e isso ainda me daria uma indicação muito boa. Enquanto o número de ações da minha amostra fosse grande o suficiente em relação às ações desse setor, isso não faria muita diferença. Qual porcentagem da sua conta você apostou todos os dias? 100%. Em quantos setores diferentes você pode investir em um determinado dia? Eu negociei um setor de cada vez. Você considerou diversificar seu dinheiro negociando diferentes setores ao mesmo tempo? Eu não sou um grande fã de diversificação. Minha resposta a essa pergunta é que você pode diversificar muito bem fazendo negócios suficientes por ano. Se as probabilidades estão em 70% a seu favor e você faz 50 negociações, é muito difícil ter um ano em baixa. Como você selecionou em qual setor investir em um determinado dia? Imagine um quadro contendo luzes intermitentes, uma para cada setor, com luzes vermelhas indicando liquidar ou evitar e luzes verdes indicando comprar ou segurar. Classificaria cada setor com base em uma combinação de volatilidade e confiabilidade histórica, que chamo de persistência. Essencialmente, eu pegaria a luz verde mais brilhante e, quando essa luz verde acabasse ficando vermelha, eu pegaria a nova luz verde mais brilhante. Muitas vezes, no entanto, quando uma luz ficava vermelha, todas ficavam vermelhas. E se todos ficassem vermelhos, você entraria em dinheiro. Correto, mas eu precisava de apenas uma luz verde para tomar uma posição em qualquer dia. Quando você se envolveu em assumir clientes? Hoje, a maioria dos meus clientes começou comigo quando eu ainda negociava fundos de títulos municipais. Contratei meu primeiro cliente em 1982. Não fazia sentido emprestar Phil Ritsuto a 15% na The Money Story, quando eu podia gerenciar US $100 mil em dinheiro do cliente, compartilhar 25% dos ganhos e perdas e efetivamente emprestar US $25 mil em dinheiro. Nada. Foi nesse momento que decidi iniciar o negócio. Eu ainda mantinha a segunda hipoteca, no entanto, porque queria trocar esse dinheiro também. Não fazia sentido para mim pagar uma hipoteca de 15% quando eu estava ganhando de 35% a 40%. Como você solicitou contas? Todas as minhas contas eram amigas ou vizinhas. Por exemplo, eu convidaria um vizinho para tomar uma cerveja à noite e diria: faço isso há alguns anos e gostaria que você desse uma olhada. Algumas pessoas não tinham interesse algum e outras sim. E tem interessante como as pessoas são diferentes quando se trata de dinheiro. Algumas pessoas não fazem nenhuma lição de casa e dão seu dinheiro imediatamente. Outros não sonhariam em lhe dar US $10, não importa o que você mostrasse. Finalmente, existem aqueles que fazem muitos trabalhos de casa e fazem as perguntas certas antes de investir. Todo mundo se enquadra em uma dessas 3 categorias. Em quais dessas categorias seus clientes geralmente se enquadram? Obviamente, uma categoria é automaticamente eliminada. A maioria dos meus clientes fez o tipo de lição de casa que eu gosto. Eles fizeram as perguntas certas. Eles me falaram sobre sua tolerância ao risco. Quão grandes eram essas contas? Eles variavam de US $10 mil a US $100 mil. Que tipo de estrutura de taxas você usou? Peguei 25% das mais-valias. No entanto, eu garanti que aceitaria 25% de todas as perdas também. Também assegurei a cada um dos meus investidores que cobriria 100% das perdas se a conta estivesse em queda após 12 meses. Chefes, você ganha 1, coroa, você perde 4.
Você deve estar muito confiante para oferecer esse tipo de garantia. O que eu confiava era a probabilidade de ganhar depois de 50 negociações por ano. Por quanto tempo você manteve a garantia de 100% contra as perdas do primeiro ano? Ainda mantenho essa oferta, mas aceitei apenas 2 novos clientes nos últimos 5 anos. Dado o seu desempenho, presumo que isso implica que você não está mais aceitando novas contas. Parei de aceitar novas contas há 5 anos. Eu fiz uma exceção nesses 2 casos porque eram amigos muito próximos. Por que você parou de aceitar novas contas? Você sentiu que havia um limite para a quantidade de dinheiro que você poderia lhe dar sem afetar negativamente o seu desempenho. Não é um limite para quanto dinheiro eu posso lhe dar, mas um limite para quanto dinheiro pode ser bem-vindo nos fundos que estou negociando. Sou muito sensível a qualquer impacto potencial que possa ter sobre o gestor do fundo ou sobre os demais acionistas que não se movem tão ativamente quanto eu. Prefiro restringir a quantia que movo para apenas 2 milhões de dólares em um fundo de várias centenas de milhões de dólares, para que o impacto seja mínimo. Além disso, descobri que, quando faço pedidos, geralmente recebo um comentário como: você está saindo. A maioria das ligações que recebemos hoje está chegando. O que isso lhe diz? Isso me diz que estou contrariando muito dinheiro que está sendo trocado e retirado, portanto, o impacto de minhas atividades não é grande. Os funcionários do fundo também me disseram que a maioria das pessoas que trocam muitas vezes em suas próprias contas acaba piorando do que se não tivessem feito nenhuma troca. Você decidiu limitar seu tamanho a uma certa quantia em dólar para não balançar o barco. O fator mais importante aqui é o meu risco. Compartilhar 25% dos lucros e perdas é o equivalente exato da alavancagem. O que eu não apreciei totalmente a princípio foi a importância psicológica de encontrar e manter uma proporção estável de dinheiro do cliente em meu próprio capital. Na verdade, prefiro essa proporção, ou alavancagem, a diminuir ao longo do tempo. Você já se viu administrando fundos além do seu nível de conforto? Em 1986, recebi dinheiro novo muito rapidamente. Eu me vi racionalizando tomando 50% de posições. Por exemplo, uma luz verde acenderia e eu trocaria apenas US $200 mil de uma conta de US $400 mil. Eu pensava, sim, amanhã me sinto muito mais confortável com apenas US cifrão 200.000. Logo percebi que, como resultado de minha cautela, reduzia pela metade o retorno de meus clientes. Decidi que uma abordagem melhor era ter menos clientes, se necessário, e negociar todos eles totalmente. Quando reduzi pela primeira vez a porcentagem de uma conta que estava negociando, não estava ciente das motivações de minhas ações. Em retrospectiva, cheguei a entender que estava realmente desconfortável com o tamanho do risco. Não era apenas uma questão de ganhar ou perder no dia seguinte, mas também como me sentiria até o veredicto. Tenho uma rotina de internalizar como me sentiria, considerando o que poderia acontecer no dia seguinte. Essa rotina é o que? Minha abordagem é enfrentar as perdas antes mesmo que elas se concretizem. Eu treino o processo de perder. Sempre que tomo uma posição, gosto de imaginar como seria no pior cenário. Ao fazer isso, minimizo a confusão se essa situação realmente se desenvolver. Na minha opinião, as perdas são uma parte muito importante das negociações. Quando uma perda acontece, acredito em aceitá-la. Por que é que, ao abraçar uma perda, realmente senti-la, tenho tendência a ter menos medo de uma perda potencial na próxima vez? Se não consigo superar as emoções de sofrer uma perda em 24 horas, estou negociando muito ou fazendo algo errado. Além disso, o processo de ensaiar perdas em potencial e enfrentar perdas reais me ajuda a me adaptar a níveis crescentes de risco ao longo do tempo. A quantidade de dinheiro que estou gerenciando cresce de 15 a 20% ao ano, o que significa que o risco em dólar que estou correndo está aumentando na mesma taxa. A melhor maneira de lidar com essa realidade é estar disposto a sentir o risco em cada nível. Como é que o valor que você gerencia cresce apenas de 15 a 20% ao ano, quando suas taxas de retorno são mais que o dobro desse valor? Até 2 ou 3 anos atrás, o crescimento provavelmente era em média de 50%, mas recentemente tentei limitar isso. Ajuda que agora mais dinheiro seja sacado pelos clientes a cada ano para pagar minhas taxas, imposto de renda e outras contas. Além disso, incentivei reduções nas contas e solicitei a alguns clientes com várias contas que fechassem uma. Existem clientes que você abandonou completamente. Um dos meus clientes era alguém que eu não conhecia pessoalmente. Ele abriu uma conta comigo em resposta à recomendação de outro cliente. O dinheiro que ele investiu representava uma herança que sua esposa havia recebido e ele estava muito nervoso com a conta. Eu não poderia ter começado em uma situação pior. Foi no outono de 1985, e eu tive 2 negócios desastrosos na área da saúde. Entrei no primeiro comércio no dia em que as nações industrializadas anunciaram um plano para enfraquecer o dólar. O dólar quebrou e os estoques de drogas decolaram. No dia seguinte, todo mundo estava dizendo que o plano não funcionaria, o dólar se recuperou, os estoques de drogas foram derrotados e eu fiquei com uma grande perda. Apenas cerca de uma semana depois, voltei aos cuidados de saúde. No dia seguinte, a Hospital Corporation of America registrou ganhos surpreendentemente ruins e o setor foi atingido com extrema força novamente. Quão grande foram esses negócios? Cerca de 2 ou 3% cada. De qualquer forma, esse cliente em particular estava extremamente nervoso com seu investimento. A conta passou de US $70 mil para US $67 mil. Eu disse a ele, não se preocupe, vou cobrir 100% de suas perdas. Fui ao banco e enviei a ele um cheque administrativo de US $3 mil. Eu disse a ele, se em 2 semanas reduzirmos US $3 mil, enviarei outro cheque.
Apenas segure o cheque, é tão bom quanto o dinheiro. Normalmente, você não compensaria a diferença até o final do ano, está certo. E tem isso mesmo, mas esse cara estava tão nervoso que eu sempre quis que ele tivesse os US 70 mil dólares. Cerca de um mês depois, a conta voltou a receber mais de US 70 mil dólares. Eu tenho que admitir que perguntei se ele descontou o cheque, e acabou que ele tinha. 1 ou 2 anos depois, quando eu estava reduzindo meus clientes, ele foi o primeiro a sair, porque suas ações eram indicativas de falta de confiança. Por que você acredita que a Fidelity passou de uma política de praticamente incentivar a troca de fundos do setor a impor restrições onerosas que tornaram praticamente impossível a troca ativa? Suponho que eles pensaram que os lucros obtidos por alguns temporizadores do mercado estavam saindo do bolso dos acionistas. Eu alegaria, no entanto, que os lucros eram provenientes principalmente de temporizadores mal-sucedidos do mercado. Um exemplo da atitude da Fidelity em relação ao timing do mercado foi a resposta a um artigo do Wall Street Journal no início de 1989 que mencionava meu histórico e que eu negociava os fundos do setor Fidelity. 2 dias após a publicação do artigo, liguei para fazer um pedido e me disseram: sinto muito, Sr. Blake, mas o limite de investimento por hora em serviços de energia foi reduzido para o S-cifrão 100.000. O limite anterior era de 1% dos ativos do fundo, ou cerca de US-cifrão 500.000. Suspeito que eles tenham verificado e descobriram que o serviço de energia era um setor que eu negociava exclusivamente para meia dúzia de clientes e que eu estava indo muito bem. Por que você usou esse fundo de forma mais ativa? Porque o serviço de energia continha o padrão mais confiável que eu já havia encontrado. 1 ano mais ou menos depois que a Fidelity introduziu o preço por hora dos fundos do setor em 1986, descobri que o serviço de energia tinha uma tendência extraordinariamente forte a negociar perto de sua baixa diária no início do dia. Quando analisei os dados horários pela primeira vez, descobri que havia uma probabilidade de 90 a 95% de obter um ganho simplesmente comprando esse fundo às 10, 11 e 12 horas, para diferentes clientes e depois vendendo no fechamento. Notavelmente, essa probabilidade extremamente alta continuou se sustentando no ano ou 2 em que negociei esse fundo. E tem incrível que um padrão tão simples possa existir com tanta consistência. Esse padrão ainda existe hoje. Pode, mas é de pouco valor. Em novembro de 1989, a Fidelity começou a cobrar uma taxa de 0,75% em operações realizadas por menos de 30 dias. Presumo que a administração de seus fundos leve apenas uma pequena parte do seu dia. Uma pequena parte. Passo a maior parte do dia pesquisando novos métodos. Você encontra novas estratégias melhores do que as que está usando e muda sua abordagem de acordo. O tempo todo. Presumivelmente, como você não pode usar tudo ao mesmo tempo, você deve ter muitos métodos viáveis na prateleira que nem usa. Eu faço. Você segue seus sinais de negociação absolutamente. Ou você já se desviou de uma abordagem mecânica direta. Para mim, é importante ser fiel ao meu sistema. Quando não estou, o que acontece ocasionalmente, ganha ou perde, cometi um erro. Eu geralmente me lembro disso por anos. Não é desleal, no entanto, questionar uma negociação. Às vezes, com base em experiências anteriores, uma negociação simplesmente não parece certa. Se posso concluir a pesquisa necessária antes do fechamento e os resultados assim o exigirem, faço uma emenda permanente às regras. Qual a importância do desempenho dos fundos que você está usando para o desempenho geral? Não é tão importante quanto você imagina. A diferença entre negociar um fundo que aumenta 20% em um ano em comparação com um fundo que perde 20% em um ano é surpreendentemente pequena. Por exemplo, se um fundo tiver uma volatilidade média diária de 1%, um retorno anual de 20% implicaria que aproximadamente 54% dos dias haviam passado e 46% caíram e vice-versa para um fundo que perde 20%. Supondo que 250 dias de negociação por ano e uma mudança média de 1% no preço por dia, um retorno líquido de 20% implicaria em 135 dias úteis e 115 dias úteis, e 135 é 54% de 250. Para minhas estratégias, a diferença entre negociar um fundo que subiu 54% do tempo e um que subiu 46% do tempo não é tão significativo. Alguma negociação que seja particularmente memorável. Quando eu estava começando, houve um dia em que não recebi o preço de fechamento por telefone. Eu sabia que tinha sido um bom dia, mas não sabia até que ponto. Acordei no meio da noite e lembrei-me de que não havia verificado o preço de fechamento. Liguei e descobri que tinha sido um dia enorme, 2 vezes o que eu esperava. Eu acho que ganhei alguns milhares de dólares. Você deve se lembrar que isso estava de volta quando eu tinha começado. Eu estava tão animado que não consegui dormir. Eu era como uma criança no Natal. Eu sempre lembrarei desse sentimento. Existem outros negócios que se destacam por um motivo ou outro. Em 7 de julho de 1986, o mercado de ações caiu 62 pontos, um recorde então, eu acho. Naquela manhã, eu soube que estaria fora de minhas posições no final. No entanto, como isso era antes de a troca horária estar disponível, não havia nada que eu pudesse fazer nesse ínterim. Naquela tarde, tive uma aula de windsurf. Eu pensei que seria capaz de voltar bem antes das 4 horas para fazer uma ligação para liquidar minhas posições. Infelizmente, eu não tinha dominado o esporte o suficiente e fui levado para o outro lado do lago. Eu sabia que o tempo estava acabando e voltei o mais forte que pude para tentar vencer o fim. Eu não consegui, e isso me custou. Algum outro negócio vem à mente. Em agosto de 1987, assumi uma posição no fundo do setor de ouro.
No dia seguinte ao ingresso no mercado, o fundo caiu, me dando um sinal vermelho, mas eu fiquei. Por que você ficou? Sinceramente, não me lembro. De qualquer forma, no dia seguinte, os estoques de ouro caíram muito, enquanto uma luz verde brilhante em tecnologia estava me encarando. Lembro-me de que achei extremamente difícil sair de todos os meus clientes do setor de ouro com uma grande perda, uma perda que eu sabia que não deveria ter sofrido em primeiro lugar, e imediatamente colocá-los em risco novamente na tecnologia. Fundo, que já estava em alta acentuada. Eu acho que o que tornou tudo tão difícil foi ter violado minha regra. Como se viu, o ganho subsequente em tecnologia mais do que compensou a perda de ouro. Então, no final, você seguiu seu sistema. Sim, mas eu quase não fiz. A lição para mim foi que, se você quebrar uma disciplina uma vez, a próxima transgressão se tornará muito mais fácil. Quebrar uma dieta fornece uma analogia apropriada, uma vez que você faz isso, fica muito mais fácil fazer novas exceções. Os mercados mudaram na última década. Em um sentido micro, sim, no sentido macro, não? As oportunidades mudam, as estratégias mudam, mas as pessoas e a psicologia não mudam. Se os sistemas que seguem tendências não funcionam tão bem, algo mais funcionará. Sempre há dinheiro sendo perdido, então alguém lá fora tem que ganhar. Quais são os principais mitos sobre os mercados? Um mito predominante em Wall Street é que ninguém pode vencer o mercado consistentemente ano após ano, com retornos constantes de 20 ou 30% ao ano. Por outro lado, o lado de vendas faria você acreditar que isso pode ser feito por qualquer pessoa. Nem é realmente a verdade. Porque os comerciantes perdem. Primeiro de tudo, a maioria dos traders não tem uma estratégia vencedora. Segundo, mesmo entre os comerciantes que fazem isso, muitos não seguem sua estratégia. O comércio pressiona os traços humanos mais fracos e parece buscar o calcanhar de Aquiles de cada indivíduo. O que faz um bom profissional? Um ingrediente crítico é uma mente independente. Também é importante ter uma mistura entre um lado artístico e um lado científico. Você precisa do lado artístico para imaginar, descobrir e criar estratégias de negociação. Você precisa do lado científico para traduzir essas ideias em regras comerciais firmes e executá-las. As pessoas podem ter sucesso usando um sistema adquirido. Acredito que os sistemas tendem a ser mais úteis ou bem-sucedidos para o originador do que para outra pessoa. É importante que uma abordagem seja personalizada, caso contrário, você não terá confiança para segui-lo. É improvável que a abordagem de outra pessoa seja consistente com sua própria personalidade. Também é possível que indivíduos que se tornam comerciantes bem-sucedidos não sejam do tipo que usa a abordagem de outra pessoa e que comerciantes bem-sucedidos não vendam seus sistemas. Como você reagiria a Burton Malkiel, o autor de A Random Walk Down Wall Street? Bem, eu estou mais de acordo do que em desacordo com ele. Os mercados são na maioria aleatórios, e a maioria das pessoas não consegue vencer ou cronometrar o mercado. Uma centena de gestores de dinheiro cada acreditam que podem consistentemente outperformar o mercado. Meu sentimento é que o número está muito mais próximo de 0 do que 100. A negociação é provavelmente mais uma arte do que a maioria das pessoas quer acreditar. Acho que também ficaria tentado a mostrar meus números a ele. Que conselho você daria a um profissional iniciante? Existem 5 etapas básicas para se tornar um profissional bem-sucedido. Primeiro, concentre-se em veículos de negociação, estratégias e horizontes de tempo adequados à sua personalidade. Segundo, identifique o comportamento não aleatório dos preços, embora reconheça que os mercados são aleatórios na maioria das vezes. Terceiro, convença-se absolutamente de que o que encontrou é estatisticamente válido. Quarto, configure regras de negociação. Quinto, siga as regras. Em poucas palavras, tudo se resume a: faça suas próprias coisas, independência, e faça a coisa certa, disciplina. No fundo, a qualidade da mente aberta é responsável pelo sucesso de Blake e, nesse caso, por toda a sua carreira. Por muitos anos, Blake acreditou sinceramente que os mercados eram aleatórios. Quando confrontado com evidências contraditórias, ele não se deteve e argumentou sobre sua posição, a resposta reflexiva que a maioria das pessoas teria em tal situação. Em vez disso, ele pesquisou a questão. Quando as evidências sugeriram que suas opiniões anteriores estavam erradas, ele mudou de ideia. A capacidade de mudar de ideia é provavelmente uma característica fundamental do profissional bem-sucedido. Personalidades dogmáticas e rígidas raramente. As evidências sugeriram que suas opiniões anteriores estavam erradas, ele mudou de ideia. A capacidade de mudar de ideia é provavelmente uma característica fundamental do profissional bem-sucedido. Personalidades dogmáticas e rígidas raramente, se alguma vez, são bem-sucedidas nos mercados. Outro atributo que permitiu a Blake se destacar é a sua adaptabilidade. Os mercados são um processo dinâmico e o sucesso comercial sustentado exige a capacidade de modificar e até alterar estratégias à medida que os mercados evoluem. Blake começou negociando fundos de títulos municipais. No entanto, quando a confiabilidade e a lucratividade de sua abordagem nesse setor começaram a diminuir, ele não continuou repetindo cegamente a mesma estratégia que funcionara para ele no passado. Em vez disso, ele usou as mudanças nas condições de mercado como estímulo para iniciar um projeto de pesquisa intensivo, que acabou produzindo uma abordagem totalmente nova e ainda mais eficaz. Quando a troca horária se tornou disponível nos fundos do setor Fidelity, ele alterou seus métodos de acordo. Então, quando a Fidelity tornou praticamente impossível usar seus fundos para mudar de estratégia, impondo taxas proibitivamente altas, Blake mudou para diferentes famílias de fundos e estratégias diferentes.
A capacidade de adaptação de Blake permitiu que ele mantivesse uma consistência notável de desempenho, apesar das mudanças profundas em seu ambiente de negócios. Talvez a mensagem mais importante de Blake esteja em seu histórico incrivelmente consistente, que fornece evidências empíricas convincentes de que os mercados são realmente não aleatórios. Obviamente, essa não aleatoriedade não é flagrante. Se assim fosse, todos seríamos milionários. No entanto, a capacidade de Blake de vencer em surpreendentes 25 meses por cada mês que perde, permite-nos dizer sim, Virginia, os mercados podem ser vencidos. Como os mercados podem ser vencidos? Certamente não comprando a resposta. Mesmo se a resposta estivesse à venda, as chances são de que ela não se ajustasse à sua personalidade e que você não teria confiança para segui-la. Essencialmente, não há atalhos. Cada comerciante deve encontrar sua própria solução para o quebra-cabeça do mercado. Obviamente, a maioria desses esforços de pesquisa terminará em fracasso. No entanto, se você conseguir descobrir padrões de mercado não aleatórios e demonstrar de forma convincente sua validade, restam apenas 2 etapas para obter sucesso comercial: crie suas regras de negociação e siga suas regras de negociação. Vitor Sperandil. Os mercados cresceram demasiados. Item Vitor Sperandil começou sua carreira em Wall Street em linha reta fora da escola. Certamente foi um começo sem glamour, trabalhar primeiro como um garoto de cotação de salário mínimo e depois mudar para um emprego um pouco mais alto como balconista de estatística da Standard & Poor's. Sperandil achou esse trabalho, que basicamente envolvia copiar e transferir colunas de números, estupidamente entediante. Ele teve dificuldade em manter sua mente em seu trabalho. Para seu alívio, ele acabou sendo demitido por cometendo muitos erros. Depois de um período em outro emprego não comercial no departamento de contabilidade de Wall Street, Sperandil abriu caminho para uma posição de negociação de opções. Nos 2 anos seguintes, ele foi um revendedor no mercado de opções de balcão, OTC, combinando compradores e vendedores e fazendo o meio. Em meio ao mercado de baixa de 1969, Sperandil trocou de empresa em busca de maior autonomia em suas decisões comerciais. Nessa nova empresa, ele recebeu uma porcentagem do spread que ganhou em cada transação de opção, em oposição à estrutura de remuneração fixa da empresa anterior. A nova empresa, no entanto, não se comprometeria com um salário por causa de uma postura cautelosa promovida pelo atual mercado em baixa. Sperandil aceitou de bom grado a oferta, confiante de que poderia aumentar substancialmente sua receita compartilhando uma porcentagem de seus ganhos com transações. Após 6 meses de trabalho, Sperandil ganhou US$ 50 mil em comissões. Seu chefe, que ganhava um salário anual de US$ 50 mil, chamou-o para uma conversa. Vitor, ele disse, você está fazendo um trabalho tão bom que decidimos pagar um salário. De alguma forma, a oferta de um salário de US$ 20 mil e um compromisso ambíguo com algum tipo de bônus em vez de seu acordo de remuneração existente simplesmente não soaram como boas notícias. 3 semanas depois, Sperandil mudou de emprego. Infelizmente, ele descobriu que sua nova empresa tocava a mesma música apenas de uma maneira diferente. Quando recebeu suas declarações mensais de lucros e perdas, descobriu que seus lucros estavam sendo devorados por enormes alocações de despesas. Após cerca de 6 meses, Sperandil finalmente decidiu que, se pretenderia um acordo justo, teria que fazer ele mesmo. Depois de encontrar um parceiro para financiar a operação, Sperandil lançou sua própria empresa, a Raynar Options, em 1971. Sperandil afirma que Raynar foi o primeiro revendedor de opções a oferecer cotações garantidas nas opções sem cobrar prêmios excepcionalmente altos. Se eles não conseguissem encontrar um contrato de opção existente no mercado para atender à solicitação de um comprador, que eles poderiam comprar e revender com um prêmio, eles mesmos escreveriam a opção. Na época, as opções eram feitas sob medida para as especificações do cliente, em vez de serem negociadas como instrumentos uniformes em uma bolsa. Como resultado dessa política de oferecer cotações firmes razoáveis, segundo Sperandil, dentro de 6 meses, Raynar era o maior revendedor de opções OTC do mundo. Raynar acabou sendo fundido com outra empresa de Wall Street. Sperandil permaneceu por um tempo, mas depois ingressou na Interstate Securities em 1978. Na Interstate, Sperandil recebeu uma conta da empresa e algumas contas privadas para gerenciar em uma divisão de 50/50, despesas e lucros. Sperandil finalmente conseguiu o emprego perfeito, total independência para negociar qualquer mercado da maneira que desejasse, apoio de capital e uma divisão significativa de lucros e perdas. Esse arranjo ideal finalmente chegou ao fim em 1986, quando a Interstate tornou-se pública e decidiu dissolver seu grupo comercial. Sperandil negociou sua conta pessoal por pouco mais de um ano antes de decidir iniciar sua própria empresa de administração de dinheiro, a Rand Management Corporation. Ao longo de toda a sua carreira, Sperandil enfatizou mais a prevenção de perdas do que a obtenção de grandes ganhos. Ele obteve grande sucesso nesse objetivo, reunindo 18 anos consecutivos de vitórias antes de registrar sua primeira derrota em 1990. Durante esse período, seu ganho médio anual foi de 72%, com resultados variando de uma única perda de 35% em 1990 a 5 anos de ganhos de 3 dígitos. Embora Sperandil nunca tenha se dado ao trabalho de terminar os créditos por seu diploma noturno, ao longo dos anos ele fez uma quantidade enorme de leituras. Além de livros sobre o mercado, Sperandil leu amplamente nas áreas um pouco relacionadas à economia, psicologia e filosofia. No geral, ele calcula que leu aproximadamente 2.500 anzóis sobre esses assuntos. A entrevista foi realizada no escritório de Sperandil, localizado no porão de sua casa, cuja seção principal ele se converteu em um lounge, completo com um bar de 15 pés, com capacidade para 75, e um som elaborado sistema.
Você quase espera que Bill Murray apareça e faça seu show no Saturday Night Live. Não pude deixar de sorrir para a imagem de um administrador de fundos de pensão amiláceo fazendo uma inspeção no local das operações de Sperandil ao considerá-lo um gerente de perspectiva de seus fundos. Achei Sperandil muito descontraído e amigável, o tipo de pessoa que é instantaneamente agradável. Depois de quase 2 décadas como operador independente ou quase independente, por que você finalmente decidiu abrir uma empresa de gerenciamento de dinheiro? Em 1987, eu me saí enormemente bem com a enorme quebra no mercado de ações. Meu sucesso nesse mercado levou a ofertas não solicitadas para gerenciar grandes sumas de dinheiro. Percebi que se eu estivesse administrando dinheiro, em vez de simplesmente negociar minha própria conta, meu potencial de lucro teria sido enormemente maior. Como você se saiu na sua negociação desde que fundou sua própria empresa de administração? Eu me saí bem em 1989, que foi o primeiro ano de existência da empresa, mas perdi dinheiro em 1990. Na verdade, achei irônico que meu primeiro ano perdedor nos mercados tenha ocorrido depois de ter adquirido mais conhecimento do que nunca. Como você explica isso? Isso é o que você chama de ser humano. Ele é alto e longo. Como você se tornou um trader? Penso que o meu primeiro interesse relacionado foi o entusiasmo pelo poker. Quando adolescente, eu literalmente ganhava a vida jogando poker. Quando comecei a jogar, li todos os livros que encontrei sobre o jogo e aprendi rapidamente que vencer era uma questão de gerenciar as probabilidades. Em outras palavras, se você jogasse apenas as mãos em que as probabilidades estavam a seu favor e desistisse quando não estavam, você acabaria ganhando mais vezes do que perdeu. Memorizei as probabilidades de todas as combinações importantes de cartas e tive muito sucesso no jogo. Embora tenha me saído muito bem, percebi que ser um jogador profissional de cartas não era o que eu queria fazer da minha vida. Quando eu tinha 20 anos, fiz uma pesquisa completa na seção de emprego do New York Times e descobri que 3 profissões ofereciam mais de US$25 mil por ano como salário inicial: físico, biólogo e operador de balcão. Agora, eu nem sabia exatamente o que um operador de balcão fazia, mas, como eu obviamente não tinha formação educacional para ser físico ou biólogo, o comércio de balcão parecia um pouco com baralho, ambos envolviam probabilidades. Decidi tentar uma carreira em Wall Street. Consegui um emprego como citador da Pershing Company. Como você aprendeu sobre negociação e mercados? Você teve um mentor? Não? Na época, Milton Leeds, que era um lendário leitor de fitas e comerciante de sua época, trabalhava em Pershing. Achei observá-lo inspirador, mas não trabalhei diretamente para ele. Basicamente, eu aprendi sobre os mercados lendo tudo sobre o assunto que eu poderia colocar em minhas mãos. Quando você realmente se tornou um trader? Depois de trabalhar em Wall Street por quase 3 anos, primeiro em Pershing e depois em outros empregos de curta duração, decidi que queria tentar negociar. Eu considerei as diferentes áreas de negociação em que eu poderia entrar. Havia ações, meio chatas. Havia laços, realmente chatos. Depois, havia opções, muito sofisticadas. No final da década de 1960, provavelmente apenas 1% de todos os corretores de ações entendiam opções. Eu pensei que, se adotasse a forma mais esotérica de negociação e a dominasse, teria que ganhar muito dinheiro. Então, me candidatei a um emprego como operador de opções. O que você sabia sobre a negociação de opções na época? Nada, mas eu sabia que era o que eu queria fazer. Tentei impressionar o parceiro mais velho que me entrevistou, dizendo que eu era um gênio. Ele disse: como assim? Eu disse a ele que tinha uma memória fotográfica, que, aliás, eu não. Ele disse: prove. Eu disse a ele que havia memorizado todos os símbolos das ações, o que eu tinha. Eu tinha feito um curso de memória anos antes. Esse sujeito estava em Wall Street há 35 anos e não conhecia todos os símbolos. Ele me testou e eu conhecia todos eles. Ele me ofereceu emprego. Você disse anteriormente que foi atraído para uma carreira comercial por causa da analogia com as cartas de jogar. Você vê a negociação como uma forma de jogo. Eu diria que jogar é o termo errado. Jogar envolve correr riscos quando as probabilidades estão contra você. Por exemplo, apostar em uma loteria ou jogar em uma máquina caça-níqueis são formas de jogo. Eu acho que negociações bem-sucedidas, ou poker jogando, envolvem mais especular do que jogar. A especulação bem-sucedida implica assumir riscos quando as probabilidades estão a seu favor. Assim como no poker, onde você precisa saber em quais mãos apostar, nas negociações, você precisa saber quando as probabilidades estão a seu favor. Como você define as probabilidades na negociação? Em 1974, perdi o enorme comício de outubro a novembro no mercado de ações. Esse erro serviu como catalisador para um estudo intensivo de 2 anos. Eu queria para saber a resposta para perguntas como: quanto tempo duram os mercados de casco e baixa? Quais são as porcentagens normais de preço que um mercado faz antes de formar um topo ou um fundo? Como resultado desse projeto de pesquisa, descobri que os movimentos de preços de mercado são como pessoas, eles têm perfis estatisticamente significativos de expectativa de vida que podem ser usados para medir a exposição ao risco. Por exemplo, a extensão mediana de um balanço intermediário no Dow durante um mercado em alta é de 20%. Isso não significa que quando o mercado subir 20%, ele estará no topo, às vezes vai subir mais cedo, às vezes depois. No entanto, o que isso significa é que, quando o mercado está acima de 20%, as chances de maior valorização começam a cair significativamente. Portanto, se o mercado subiu mais de 20% e você começa a ver outras evidências de um possível topo, é importante prestar muita atenção a essas informações.
Como analogia, considere o seguro de vida, que lida com a expectativa de vida das pessoas, em vez de movimentos de preços. Se você estiver escrevendo políticas de seguro de vida, fará muita diferença se o candidato tem 20 ou 80 anos. Se você for abordado por um jovem de 20 anos fora de condição, poderá julgar que as chances de sua sobrevivência são muito boas. No entanto, você ficaria muito menos ansioso para escrever uma política para uma pessoa de 80 anos de idade. Se o homem de 80 anos é o Jack LaLanne de 80, ele pode fazer 200 flexões, ele pode nadar no Canal da Mancha, então tudo bem, você pode escrever uma política para ele. Mas digamos que o mesmo garoto de 80 anos fuma 3 maços de Camels por dia, bebe 1 litro de uísque por dia e tem pneumonia, então você provavelmente não gostaria de escrever uma política para ele. Quanto mais velho o indivíduo, mais significativos os sintomas se tornam. Da mesma forma, em um mercado em estágio de velhice, é particularmente importante estar em sintonia com os sintomas de um potencial fim da tendência atual. Para usar a analogia do seguro de vida, a maioria das pessoas envolvidas no mercado de ações não sabe a diferença entre uma pessoa de 20 e 80. Na minha opinião, uma razão pela qual muitos tipos de análise técnica não funcionam muito bem é porque esses métodos são frequentemente aplicados indiscriminadamente. Por exemplo, se você vê um padrão de cabeça e ombros no equivalente ao mercado de uma pessoa de 20 anos, as chances são de que não é provável que o mercado morra tão rapidamente. No entanto, se você ver a mesma formação de gráficos no mercado equivalente a uma pessoa de 80 anos, há uma maneira muito melhor chance desse padrão ser um indicador preciso de um preço alto. Negociar no mercado sem saber em que estágio está é como vender seguro de vida para jovens de 20 e 80 anos pelo mesmo prêmio. Quando você diz que o comprimento médio histórico de uma jogada de tourada foi de 20%, como está definindo uma jogada de tourada? Estou falando de mudanças intermediárias em um mercado em alta de longo prazo. Com raras exceções, defino o intermediário como um movimento de preço que dura no mínimo 3 semanas e no máximo 6 meses. Obviamente, existem números análogos para todos os outros tipos de movimentos de mercado categorizados por tipo de mercado, touro ou urso, duração do movimento, curto, médio e longo prazo, e localização no ciclo do mercado, primeiro balanço, segundo balanço e assim por diante. Aliás, há uma consistência notável no valor médio de 20%, que baseia em um estudo de todos os anos desde 1896. Quando observei apenas os mercados até 1945, descobri que o valor correspondente era praticamente idêntico em 19%. Eu acho que há duas razões que ajudam a explicar a estabilidade desse valor aproximado de 20%. O primeiro fator está relacionado ao valor. Roger Ibbotson fez um estudo de 60 anos de dados em que comparou os retornos de diferentes formas de investimento. Ele descobriu que, durante o período da pesquisa, o mercado de ações retornava uma média de 9,2% ao ano, incluindo dividendos. Portanto, se o mercado subir 20% em, digamos, 107 dias, o que acontece como a duração mediana do tempo de um movimento intermediário, você terá extraído muito valor em um período muito curto de tempo. O mercado como um todo se tornou muito menos valioso. O segundo fator é psicológico. Digamos que você vá ao supermercado para comprar ingredientes para uma salada. Uma cabeça de alface está sendo vendida por US$1 e uma libra de tomate está sendo vendida por US$1. Você volta 2 semanas depois e a alface ainda está sendo vendida por US$1, mas o tomate agora é de US$1,50. Nessa situação, muita gente procurará um substituto para os mates. Eles vão dizer, só não estou pagando muito pelos tomates. Os 50 centavos realmente importam. Fiz a mesma coisa quando minha renda estava nas 7 cifras. Realmente não importa, mas você não deseja pagar além de um determinado número. E você está dizendo que 20% é esse tipo de número. Essa é a minha hipótese. Obviamente, eu realmente não posso provar isso. Você usa seus estudos estatísticos da duração e magnitude normais dos movimentos de preços para definir metas em termos de preço ou tempo? Absolutamente não. Usar perfis de extensão e duração para prever pontos de virada exatos do mercado seria como uma companhia de seguros informando quando e como você morrerá no dia em que comprar sua apólice. Eles não precisam fazer isso para obter lucro. Tudo o que eles precisam fazer para obter lucro é saber quais são as chances. Como, então, você analisa uma situação em que um mercado atingiu a idade mediana das mudanças históricas? Quando um movimento de preço exceder sua idade histórica mediana, qualquer método que você use para analisar o mercado, seja ele fundamental ou técnico, provavelmente será muito mais preciso. Por exemplo, se um cartógrafo interpreta um padrão específico como uma formação superior, mas o mercado está apenas 10% acima da última baixa relativa, as chances são altas de que a projeção esteja incorreta. No entanto, se o mercado subir de 25% a 30%, o mesmo tipo de formação deve receber muito mais peso. Quando você perde um grande ponto de virada, como a baixa de outubro de 1974 que você mencionou anteriormente, que era o ponto mais baixo do mercado desde então, como você finalmente volta ao mercado? Os mercados sobem de forma gradual. Espero até que surja uma situação que parece ter outra grande baixa relativa. No caso de 1974, percorri o mundo em 6 de dezembro. Esse dia provou ser o fundo exato do mercado. Ironicamente, acabei perdendo dinheiro com o comércio. Antes de pedir que você explique esse aparente paradoxo, primeiro me diga o que fez você ter tanta certeza de que era o fundo do mercado. Para começar, havia um sinal de compra da Dow Fire, o índice Dow Jones Industrial havia atingido um novo nível baixo, mas o índice Transportation e o S&P 500 não. Além disso, o volume da quebra para novos mínimos foi relativamente leve.
Além disso, estivemos em um mercado em baixa por um longo tempo, e o sentimento de baixa era generalizado. Finalmente, as más notícias estavam começando a perder seu impacto no mercado, notícias de baixa seriam divulgadas e as ações estariam basicamente baixas. Agora me diga como você conseguiu perder dinheiro comprando a baixa de dezembro de 1974. Eu tive um ano incrivelmente lucrativo até aquele momento. Peguei um terço dos meus lucros no ano e comprei ligações com dinheiro vencido em janeiro. Como exemplo, na época, a Kodak estava negociando a 64, e eu comprei as ligações de 70 de janeiro, que estavam sendo negociadas perto de 1. Em 27 de janeiro, que era o dia de vencimento da série de opções de janeiro, a Kodak havia se recuperado para 69. Chamadas obviamente saíram inúteis. Uma semana depois, a Kodak estava negociando a 80. O mesmo tipo de experiência foi repetido em uma dúzia de outras posições. Então, seu erro foi comprar opções que estavam muito longe do dinheiro e com uma duração muito curta. Eles não estavam muito longe do dinheiro. Meu erro foi não ter tempo suficiente até o vencimento. Esse episódio precedeu meu estudo sobre a duração e magnitude dos movimentos históricos de preços, que discutimos anteriormente. Depois de concluir meu estudo em 1976, percebi que as segundas pernas dos mercados em alta tendem a ser relativamente ampliadas. Estou certo de que se eu enfrentasse uma situação semelhante depois de 1976, teria comprado as opções de abril em vez das opções de janeiro. Mas, na época, eu simplesmente não tinha conhecimento suficiente sobre as probabilidades de vários movimentos do mercado. Como você finalmente voltou ao mercado? Fiquei muito tempo em fevereiro de 1975 e me saí muito bem. A propósito, isso foi muito difícil, porque eu estava voltando ao mercado em um ponto em que os preços das ações estavam sendo negociados muito mais altos do que quando minhas opções expiraram sem valor em janeiro. Não entendo completamente seu estudo estatístico da longevidade dos movimentos de preços. Parece que estivemos em um longo mercado em alta desde 1982, que na época desta entrevista abril de 1991 tornaria o atual mercado em alta 9 anos. Isso não coloca a idade desse mercado altista fora dos gráficos em termos de seus estudos históricos. Você não estaria inclinado a procurar um topo importante prematuramente. Eu olho para isso de uma perspectiva completamente diferente. Pelas minhas definições, o mercado altista que começou em 1982 terminou em novembro de 1983. Como você objetivamente faz esse tipo de classificação? O que define uma tendência de alta? Um critério essencial é que você não elimine uma baixa relativa maior anterior. A fase de urso, que durou de junho de 1983 a julho de 1984, consistiu em duas grandes retrações, ou seja, você eliminou uma mínima relativa anterior. Além disso, pelas minhas definições, para se qualificar como um mercado em baixa, o movimento dos preços deve durar no mínimo 6 meses e ser igual a pelo menos 15%. Ambas as condições foram atendidas pelo declínio de preço da alta de junho de 1983 à baixa de julho de 1984. Assim, em todos os meus critérios, o aumento de preço iniciado em julho de 1984 marcou o início de um novo mercado em alta. Pela sua classificação, quando terminou o mercado altista que começou em julho de 1984? Na minha opinião, esse mercado de cascos terminou em outubro de 1989, tornando-o o segundo maior mercado em alta desde 1896, o início da minha pesquisa estatística. O mercado altista não terminou em agosto de 1987, porque a quebra de preço subsequente durou apenas 3 meses. Portanto, embora essa queda de preço tenha sido extraordinariamente acentuada, ela não atendeu à definição de duração mínima para um mercado em baixa, ou seja, 6 meses de cima para baixo. Existe algo que você considere único na sua abordagem de gerenciamento de dinheiro? Sim, analisou o risco medindo a extensão e a duração das oscilações de preço. Por exemplo, se o mercado subir 20% em aproximadamente 107 dias, mesmo se eu ainda for extremamente otimista, terei uma posição máxima do tamanho de 50%, porque estatisticamente alcançamos a magnitude e duração históricas medianas de uma melhora. Em outras palavras, você varia o tamanho da aposta em relação à sua percepção do risco de mercado. Você faz algo diferente em termos de redução de perdas. As perdas são sempre predeterminadas para que eu possa medir meu risco. Por predeterminado, você quer dizer que decide onde vai sair antes de entrar. Exatamente. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar por que esse princípio é tão importante. Tome o operador típico que recebe uma ligação de seu corretor. Escute, diz seu corretor, tenho algumas informações de uma fonte confiável de que o estoque XYZ será uma peça de controle. É negociado apenas ao US $20, pode chegar ao US $60. O comerciante compra as ações e, 2 semanas depois, é negociado ao US $18. A ação simplesmente não parece certa, então ele promete sair quando está quieto. Na semana seguinte, o estoque caiu para o US $17. Agora ele está começando a se sentir um pouco preocupado. Vou sair no primeiro comício, ele promete a si mesmo. Uma semana depois, as ações caíram para o US $15, e o operador, que comprou as ações com margem, de repente percebe que perdeu metade do seu dinheiro. 2 dias depois, as ações chegaram ao US $14, e ele chama seu corretor em estado de desespero e exclama, me tire daqui. Ele recebe o US cifrão 13, e esse é o fundo do mercado. Soa familiar. Pense no processo psicológico envolvido. No início, o comerciante se apaixona pela atração de ganhar dinheiro fácil. Quando as ações caíram para o US $18, ele se sentiu um pouco ansioso.
Quando caiu para o US 17 dólares, ele sentiu o início do pânico. Quando as ações caíram para o US 15 dólares, foi puro pânico. Quando ele finalmente saiu, sentiu uma sensação de alívio, o que é um tanto irônico, pois ele acabara de perder 70% de seu dinheiro. Não há nada lógico sobre esse processo. É tudo uma armadilha emocional. Planejar onde sair antes de iniciar o negócio é um meio de reforçar a disciplina emocional. A predeterminação de um ponto de saída é algo que você fez nos últimos anos. Não, isso é algo que eu faço desde o meu primeiro dia no negócio. Eu sempre tive um ponto em que sabia que estava saindo. Tomar uma perda tem um impacto emocional em você? Nenhum. Tomar uma perda nunca me afeta, mas não tomo grandes perdas. Nunca. Nunca houve algum caso em que você se desviou de suas diretrizes de controle de risco. Bem, na verdade, houve um exemplo em novembro de 1984. Essa situação foi dramática porque acabou me custando mais de US$1 milhão. Na época, o Fed estava diminuindo e eu estava convencido de que estávamos em um mercado em alta. O mercado começou a se esgotar porque o Congresso estava considerando uma mudança no Código Tributário. No entanto, quando os jornais informaram que a alteração proposta no Código Tributário seria neutra em termos de receita, decidi adiar. Eu coloquei uma posição enorme porque negocio no meu melhor quando estou ganhando dinheiro, e eu tinha experimentado um ótimo ano até aquele momento. Eu era muito tempo no mundo, 2 páginas de tamanho legal. Minha menor posição era 100 opções e minha maior posição, não estou exagerando, eram 2.000 opções. O que eu não percebi foi que, embora a alteração proposta no Código Tributário fosse neutra em termos de receita, o plano exigia a retirada de dinheiro de empresas e o de indivíduos. Quando você tem ações longas, não quer nenhum plano que tire dinheiro das corporações. Ele ri. Quando o mercado caiu 4 dias seguidos, eu sabia que estava errado. Eu queria sair. O mercado continuou caindo. No 6º dia consecutivo, saí. Se eu tivesse vendido depois do 4º dia de folga, minha perda teria sido apenas a metade do tamanho. Eu pensei que você tinha uma regra sobre sair. Eu fiz. Minha regra teria me tirado no 4º dia. Então você violou sua regra. Sim, mas não era uma questão de minha esperança que o mercado subisse. A razão pela qual não saí foi que o declínio parecia extremamente exagerado. Meu plano ainda era liquidar, mas esperar o primeiro dia em que o mercado se recuperou. Você acabou saindo por baixo. Não, o mercado declinou por 9 dias consecutivos. Que lição você aprendeu dessa experiência? Sempre que há uma proposta tributária ou alguma outra grande incerteza legislativa, agora fico sem resposta imediatamente. O mercado sempre ficará à margem até saber o que vai acontecer. Existe alguma lição mais geral que se aplicaria? Sim, quando você está negociando no seu melhor, você deve ganhar dinheiro instantaneamente. Em outras palavras, quando você tem uma posição grande, deve reduzir o tamanho da sua aposta rapidamente, a menos que essa posição comece a ganhar dinheiro logo no início. Exatamente. Quando você está negociando em grandes, precisa ter um fusível especialmente curto em relação à redução de perdas. Meu objetivo em Wall Street nunca foi ficar rico, mas permanecer nos negócios. Há uma grande diferença. Se você está fora do negócio, nunca pode ficar rico. É por isso que você precisa ser especialmente cauteloso ao negociar um tamanho de posição maior. Quaisquer outros negócios que se destacam como particularmente dramáticos. Em um dos dias de vencimento no S&P em 1985 ou 1986, esqueço a data exata, a ação de spread entre o S&P e a OEX me convenceu de que um grande programa de compras chegaria ao mercado. O índice de mercado principal MME estava sendo negociado a cerca de 349. Comprei 4.000 das 355 opções em 1/8 e 500 das 350 em 1/3. O mercado subiu e, às 3h30, meia hora antes do fechamento, os 355 estavam sendo negociados a 2 e os 350 estavam sendo negociados a 5,5. Eu vendi as 500 350 opções, dando-me uma carona grátis no restante da posição. Nesse ponto, uma das principais empresas de Wall Street chegou ao mercado com um programa de vendas extremamente grande e os preços caíram. Com menos de meia hora restante até o vencimento e as opções do dinheiro, não havia como sair de nada. O mercado terminou acentuadamente durante o dia. Após o fechamento, lembrou-me de ir ao Michaelzone e dizer ao barman, eu preciso de uma bebida. Acabei de ganhar US $100 mil hoje, o único problema é que, uma hora atrás, eu estava à frente de US $800 mil. Seu histórico mostra que você efetuou saques substanciais da sua conta durante os anos 80. Você não parece ser o tipo de pessoa que é um gastador extravagante. Portanto, presumo que esse dinheiro tenha sido reinvestido de alguma forma. Quais investimentos alternativos você escolheu? Por que você simplesmente não deixou o dinheiro acumular em sua conta, pois estava indo tão bem? Um dos meus principais investimentos foi abrir uma empresa comercial. Contratei outros comerciantes, ensinei o que fiz e dei meu capital para negociar. Por que você fez isso? Porque eu queria ser um McDonald's de negociação, e não um operador egoísta e solitário. Esse empreendimento, é claro, não funcionou tão bem quanto o de Dom ALD Rialto. Qual foi o resultado? Durante um período de 5 anos, treinei 38 pessoas. Cada uma dessas pessoas passou vários meses ao meu lado enquanto eu as ensinava praticamente tudo o que sabia sobre o mercado. Dessas 38 pessoas, 5 ganharam dinheiro. Como você escolheu as pessoas que selecionou para o treinamento? Eu não era muito científico sobre isso. Basicamente, eu segui meus instintos e caprichos sobre quem poderia ser um bom negociador. As pessoas que selecionei eram um grupo muito diverso.
Houve alguma correlação entre inteligência e sucesso nas negociações? Absolutamente, mas não da maneira que você pensa. Por exemplo, uma das pessoas que escolhi foi o abandono do ensino médio, que com certeza nem conhecia o alfabeto. Ele foi um dos 5 que me fez muito dinheiro. Por que você o escolheu? Ele era meu atendente de telefone na Bolsa de Valores americana e era muito agressivo e alerta. Além disso, ele estava no Vietnã e tinha uma granada de mão explodindo perto dele, deixando estilhaços no pâncreas. Como resultado dessa experiência, ele sempre teve medo de tudo. Quando se tratava de negociação, ele estava mais preocupado em perder do que em ganhar. Ele sofreu perdas muito rapidamente. No outro extremo do espectro da inteligência, uma das pessoas que eu treinei foi um gênio. Ele tinha um QI de 188 e estava no Jeopardy uma vez e respondeu todas as perguntas corretamente. Essa mesma pessoa nunca fez um centavo nas negociações durante 5 anos. Descobri que você não pode treinar as pessoas a negociar apenas transmitindo conhecimento. A chave para o sucesso comercial é a disciplina emocional. Ganhar dinheiro não tem nada a ver com inteligência. Pense em todas as pessoas brilhantes que escolhem carreiras em Wall Street. Se a inteligência fosse a chave, haveria muito mais pessoas ganhando dinheiro negociando. Você quase parece estar implicando que a inteligência é um impedimento para uma negociação bem-sucedida. Como você explicaria isso? Suponha que você seja um aluno brilhante que se forma em Harvard summa cum laude. Você consegue um emprego em uma casa de investimentos de primeira linha e, em um ano, eles entregam a você um portfólio de US 5 milhões de dólares para gerenciar. Em que você acreditaria em si mesmo? Muito provavelmente, você assumiria que é muito brilhante e faça tudo certo. Agora, suponha que você se encontre em uma situação em que o mercado está indo contra a sua posição. Qual é a sua reação a ele? Eu estou certo? Por quê? Porque tudo o que você fez na vida está certo. Você tenderá a colocar seu QI acima da ação do mercado. Para ser um profissional bem-sucedido, você precisa admitir erros. Pessoas que são muito inteligentes não cometem muitos erros. Em certo sentido, eles geralmente estão corretos. No comércio, no entanto, a pessoa que pode facilmente admitir estar errada é a pessoa que deixa o vencedor. Além da negociação, provavelmente não há outra profissão em que você precise admitir quando estiver errado. Pense nisso. Por exemplo, considere um advogado que, logo antes de um grande caso, sai com a namorada e fica acordado metade da noite. No dia seguinte, ele está sonolento e mal preparado. Ele acaba perdendo o caso. Você acha que ele vai dizer ao cliente: desculpe, saí ontem à noite e fiquei acordado por muito tempo. Se eu fosse mais esperto, teria vencido o caso. Aqui está o seu dinheiro de volta. Isso nunca vai acontecer. Ele sempre pode encontrar alguma desculpa. Ele provavelmente diria algo como: fiz o melhor que pude, mas o júri foi tendencioso. Ele nunca terá que admitir que estava errado. Ninguém nunca saberá a verdade, exceto ele. De fato, ele provavelmente empurrará a verdade tão longe em seu subconsciente que nunca admitirá para si mesmo que suas próprias ações causaram a perda do caso. Na negociação, você não pode ocultar suas falhas. Seu patrimônio fornece um reflexo diário de seu desempenho. O comerciante que tenta culpar suas perdas por eventos externos nunca aprenderá com seus erros. Para um profissional, a racionalização é um caminho garantido para o fracasso final. Normalmente, quanto dinheiro você deu a esses estagiários para negociar e qual foi o ponto de corte deles? Na maioria dos casos, comecei as pessoas com $25 mil a $50 mil. Em alguns casos, iniciei estagiários com contas de até US $250 mil. O ponto principal foi quando eles perderam tudo e errei. Eu nunca tive que despedir ninguém, eles apenas se autodestruíram. Em suma, você perdeu dinheiro com este programa de negociação de trainee. Não, porque os 5 dos 38 estagiários que obtiveram sucesso ganharam mais dinheiro do que todos os outros combinados perderam. O único infeliz. O mais interessante foi que essas 5 pessoas ganharam tanto dinheiro que desistiram. Esse foi um resultado que não considerei no início. No final, porém, você ainda acabou com o lucro líquido do negócio. Sim, mas não muito considerando o esforço que foi realizado nesse empreendimento. Eu certamente não faria isso de novo. Por que você acha que a maioria das pessoas que você treinou perdeu dinheiro? Eles não tinham o que eu chamo de disciplina emocional, a capacidade de manter suas emoções afastadas das decisões de negociação. Fazer dieta fornece uma analogia adequada para a negociação. A maioria das pessoas tem o conhecimento necessário para perder peso, isto é, eles sabem que, para perder peso, você precisa exercitar e reduzir a ingestão de gorduras. No entanto, apesar desse amplo conhecimento, a grande maioria das pessoas que tentam perder peso é mal-sucedida. Por quê? Porque eles não têm disciplina emocional. Se você repetisse esse experimento novamente, o que obviamente não é, você acha que seria capaz de escolher uma porcentagem maior de traders vencedores? Sim, porque desta vez eu escolhi as pessoas com base em traços psicológicos. Especificamente, quais características você procuraria? Basicamente, eu procuraria pessoas com a capacidade de admitir erros e sofrer perdas rapidamente. A maioria das pessoas vê a perda como um golpe contra sua autoestima. Como resultado, eles adiam a perda. Eles pensam em todo tipo de razão para não sofrer perdas. Eles selecionam um ponto de parada mental e depois não conseguem executá-lo. Eles abandonam seu plano de jogo. Quais são os maiores equívocos que as pessoas têm sobre o mercado? Na minha opinião, o maior equívoco é a ideia de que, se você compra e mantém ações por longos períodos de tempo, sempre ganha dinheiro. Deixe-me dar alguns exemplos específicos.
Qualquer um que comprasse o mercado de ações a qualquer momento entre a baixa de 1896 e a baixa de 1932 teria perdido dinheiro. Em outras palavras, há um período de 36 anos em que uma estratégia de compra e manutenção teria perdido dinheiro, e isso nem inclui a perda de oportunidade nos fundos. Como um exemplo mais moderno, quem comprou o mercado a qualquer momento entre a baixa de 1962 e a baixa de 1974 teria perdido dinheiro. Se algo acontecer uma vez, acho que a lógica diz que isso pode acontecer novamente. Na verdade, acredito que tudo pode acontecer, mas certamente, se já aconteceu antes, pode acontecer novamente. De 1929 a 1932, o mercado caiu em média 94%. De fato, aconteceu até em tempos mais modernos, durante 1973 e em 74, as ações das 50 e 50 perderam mais de 75% de seu valor. Você acha que poderíamos ter um mercado em baixa que seria muito pior do que a maioria das pessoas poderia imaginar? Exatamente, e as pessoas que têm a noção de que comprar e manter a longo prazo é o caminho a percorrer podem facilmente ir à falência. Suas próprias regras de duração e magnitude não o desviariam se obtivéssemos um mercado que cai 80 ou 90%. De modo nenhum. Lembre-se de que eu uso esses estudos estatísticos como apenas um dentre muitas ferramentas. Como você lida com a perda de estresse? Todos passamos por períodos em que estamos fora de sincronia com o mercado. Quando estou fazendo as coisas corretamente, tenho a tendência de expandir minha taxa de envolvimento no mercado. Por outro lado, quando começo a perder, diminuo o tamanho da minha posição. A ideia é perder o mínimo possível enquanto você estiver em uma sequência de derrotas. Depois de sofrer um grande golpe, você estará sempre na defensiva. Em todos os meses em que perdi dinheiro, sempre acabava negociando em pequenas empresas, às vezes negociando apenas 1% da conta. Quando entro em uma série de derrotas, gosto de ler um livro de não ficção para aprender algo novo. Essa ação realiza duas coisas. Primeiro, isso me impede de negociar. Segundo, aprimorando meu conhecimento, ajudo a melhorar minha autoestima. A chave é fazer algo positivo. Você às vezes se afasta totalmente dos mercados. Sim? Por quanto tempo? Às vezes, durante um mês ou dois. Você acha que tirar essas retiradas do mercado é uma boa prática? Sem dúvida. Você não quer continuar perdendo se estiver em um barranco, porque isso só destruirá sua autoconfiança ainda mais. Como você volta a negociar? Taikab uma vez foi perguntado por que ele nunca teve quedas. Ele disse que sempre que se sentisse em uma queda, ele não tentaria ser atingido, mas simplesmente tentaria fazer contato com a bola. Para relacionar esse conceito à negociação, quando você estiver em crise, tente ser paciente e aguarde uma negociação com a qual você se sinta muito confiante e mantenha o tamanho da aposta pequeno. Seu objetivo não deve ser ganhar muito dinheiro, mas recuperar a confiança tomando decisões corretas. Porque a maioria das pessoas perde dinheiro no mercado. Sei que isso soará como um clichê, mas a razão mais importante para as pessoas perderem dinheiro nos mercados financeiros é que não cortam suas perdas. É uma curiosidade da natureza humana que, não importa quantos livros falem sobre essa regra, e não importa quantos especialistas ofereçam esse conselho, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro. Que outros erros as pessoas cometem? Eles não abordam a negociação como um negócio. Eu sempre vi a negociação como um negócio. Você pode elaborar seu plano de negócios para a negociação. Eu vejo os objetivos da negociação como uma hierarquia de 3 camadas. Primeiro e mais importante é a preservação do capital. Quando olho pela primeira vez para uma negociação, não pergunto qual é o lucro potencial que posso obter, mas qual é a perda potencial que eu poderia sofrer. Segundo, busco rentabilidade consistente equilibrando meu risco em relação aos lucros ou perdas acumulados. A consistência é muito mais importante do que ganhar muito dinheiro. Terceiro, na medida em que sou bem-sucedido nos 2 primeiros objetivos, tento obter retornos superiores. Eu faço isso aumentando o tamanho da minha aposta depois e somente depois de períodos de alta lucratividade. Em outras palavras, se eu tive um período recente particularmente lucrativo, posso tentar pirâmide dos meus ganhos colocando um tamanho de aposta maior, assumindo, é claro, que a situação correta se apresenta. A chave para a criação de riqueza é preservar o capital e esperar pacientemente pela oportunidade certa de obter ganhos extraordinários. Qual a sua opinião sobre a análise de gráficos? Ganhei muito dinheiro negociando com observações técnicas para descartar a análise técnica como muitos fundamentalistas puros fazem. No entanto, acredito que a análise técnica é insuficiente como único método de analisar e negociar o mercado. Em 1974, fui abordado por um analista técnico que falou sobre um jogo convincente sobre como ele poderia ajudar a melhorar minhas negociações. Eu o contratei como consultor, por experiência, por US $125 por semana. Também me ofereci para pagar uma porcentagem dos lucros de suas recomendações. Bem, esse sujeito era muito diligente. Ele trabalhou 16 horas por dia e analisou seus gráficos de maneiras que eu ainda não entendo. No entanto, sempre que te pedisse uma recomendação específica, ele me mostrava o gráfico e dizia coisas como, essa ação pode estar se formando. Ele nunca poderia me dar uma resposta direta quando perguntei se deveria comprar ou vender. Minha lembrança mais distinta sobre ele é que as mangas da camisa estavam desgastadas e ele comia sanduíches caseiros de atum no almoço. Você usa análise de gráficos? Sim, mas gosto de simplificar. Minha metodologia principal é um processo de 3 etapas para definir importantes mudanças de tendência. Deixe-me dar o exemplo de tentar identificar um top em um mercado em ascensão. O primeiro passo é aguardar a linha de tendência de alta ser interrompida.
Na minha experiência, não achei as linhas de tendência particularmente confiáveis. Item essencial que você desenhe a linha de tendência corretamente. A maioria das pessoas desenha linhas de tendência incorretamente. Qual é a maneira correta de desenhar uma linha de tendência? No caso de uma linha de tendência de alta, você desenha a linha da mais baixa para a mais baixa, imediatamente antes da mais alta, certificando-se de que o ponto de conexão selecionado não resulte na passagem da linha de tendência por preços entre os dois pontos. Eu interrompi. Você disse que usou um processo de 3 etapas de análise de gráficos. Quais são os 2 passos restantes? Depois que a linha de tendência é quebrada, procura um teste sem êxito da alta recente. Essa falha pode assumir a forma de preços revertendo abaixo da alta anterior ou, em alguns casos, os preços podem realmente penetrar na alta anterior em um valor modesto e depois quebrar. No caso em que os preços atingem a alta anterior, uma retração abaixo dessa alta serviria como confirmação de um teste reprovado da alta. A terceira e última confirmação de uma mudança de tendência seria a penetração negativa da mais baixa relativa recente. No segundo critério que você mencionou, o teste fracassado da alta anterior, você indicou que algumas vezes a recuperação fica aquém da alta e outras vezes penetra na alta antes da quebra dos preços. O padrão é mais confiável se a alta anterior for penetrada antes dos preços recuarem. Por acaso, sim. De fato, esse único padrão às vezes pode capturar o exato alto ou baixo virtual. Na minha opinião, esses tipos de falhas de preço são provavelmente os padrões gráficos mais confiáveis e importantes. A razão pela qual esses tipos de falhas costumam marcar grandes pontos de virada está relacionada à mecânica do pregão. Muitos comerciantes tendem a definir suas paradas no máximo ou no mínimo anterior. Esse padrão de comportamento é válido tanto para movimentos de preço maiores quanto menores. Quando há uma pesada concentração de tais paradas, você pode ter certeza razoável de que os moradores locais estão cientes dessas informações. Haverá uma tendência para os locais comprarem à medida que os preços se aproximarem de uma concentração de paradas de compra acima do mercado, ou venderem se o mercado se aproximar de paradas pesadas abaixo do mercado. Os habitantes locais tentam lucrar antecipando que a ativação de um grande bolso de paradas causará uma pequena extensão do movimento dos preços. Eles usarão essa extensão de preço como uma oportunidade de liquidar suas posições para obter um lucro rápido. Assim, é do interesse dos moradores locais tentar desencadear grandes concentrações de ordens de parada. Nos casos em que existem razões fundamentais válidas para a continuação de uma movimentação de preço além da alta, ou baixa, anterior, a movimentação tenderá a se estender. No entanto, se a mudança para uma nova alta, ou baixa, for causada em grande parte pela atividade comercial local, uma vez que as ordens de parada sejam atendidas, os preços tenderão a reverter, caindo abaixo da alta anterior, ou se recuperando acima da baixa anterior. Com efeito, o acionamento das paradas representa o último suspiro do mercado. O processo que acabei de descrever se aplica a um tipo de mercado de clamor aberto, como os futuros. No entanto, um processo semelhante também opera em mercados especializados, como a bolsa de valores. O especialista negocia uma ação ou várias ações. O trabalho do especialista é fazer mercado dessas ações. Pela prestação deste serviço, o especialista recebe uma taxa fixa por 100 ações negociadas. Obviamente, é do seu interesse que os preços subam para os níveis que resultarão na execução da maior quantidade de pedidos. Esses pontos normalmente serão preços logo acima da alta anterior ou logo abaixo da baixa anterior. Além disso, lembre-se de que o especialista tem a vantagem de saber antecipadamente a localização de todos os pedidos de seu estoque. Além disso, os locais no pregão da bolsa terão um tipo de interesse semelhante em acionar paradas, assim como os locais nas, digamos, as bolsas de futuros. O ponto principal que estou tentando enfatizar é que os principais padrões de gráficos geralmente se baseiam na atividade dos profissionais no local. Você usa algum indicador técnico? Eu os uso como um tipo secundário de entrada. No mercado de ações, o único indicador que dou maior peso é a média móvel de 200 dias. Eu não recomendaria esse indicador como uma única entrada para tomar decisões comerciais, mas adiciona um pouco de informações úteis para implementar outros métodos e formas de análise. De fato, um estudo que vi demonstrou que, ao usar simplesmente a média móvel de 200 dias nas ações da Dow Jones, um investidor poderia obter um retorno médio anual de 18% no período da pesquisa de 50 anos, aproximadamente o dobro do retorno, e isso teria sido realizado por um método direto de compra e manutenção. Eu sei que você é um estudante autodidata em economia, tendo lido partituras ou possivelmente até centenas de livros sobre o assunto. Este estudo foi um esforço puramente intelectual ou produz alguns benefícios práticos em termos de negociação? Houve vários incidentes nos quais acredito que meu conhecimento de economia e história econômica me ajudou a lucrar com os mercados. Um exemplo clássico ocorreu quando François Mitterrand, um autoproclamado socialista, obteve uma vitória surpresa nas eleições presidenciais francesas de 1981. Em sua campanha, Mitterrand prometeu nacionalizar segmentos da indústria e introduzir grandes programas de assistência social. Entendi que as implicações econômicas dos programas de Mitterrand representariam um desastre para o franco francês. Eu imediatamente vendi o franco, que era então negociado a uma taxa de câmbio de 4 para 1 por dólar. Eu cobri essa posição apenas 3 semanas depois, quando o franco negociava de 6 a 1 por dólar. Na minha opinião, esse comércio era o mais próximo possível de uma coisa certa. Aliás, o franco finalmente caiu para uma taxa de 10 para 1 em relação ao dólar. Provavelmente, sua chamada de mercado mais divulgada foi uma previsão de uma das principais empresas do mercado de ações, realizada na Barron's em setembro de 1987, um mês antes do acidente. O que o deixou tão confiante com um colapso iminente nos preços das ações.
Na alta de agosto de 1987, o mercado de ações havia ganho quase 23% em 96 dias. Esses números estavam quase exatamente alinhados com as medianas históricas da magnitude e duração dos movimentos intermediários do mercado em alta. Essa consideração foi apenas uma nota de advertência. Se todos os outros fatores foram positivos, tudo bem. No entanto, para recordar uma analogia que usei anteriormente, esse mercado não era Jack LaLanne. Em agosto, o índice Dow Jones Industrial atingiu um novo recorde, mas a relação avanço/declínio não, uma divergência de baixa. A relação preço/lucro da época estava em seu nível mais alto em 25 anos. As dívidas do governo, das empresas e dos consumidores estavam em níveis recordes. Praticamente qualquer indicador que você olhou estava gritando cautela contra a possibilidade de um colapso iminente. Você foi mal no acidente de 19 de outubro. Em caso afirmativo, que considerações você usou para realmente marcar sua entrada no mercado? O primeiro grande sinal de sincronismo veio em 5 de outubro, quando li o comentário do presidente do Fed, Greenspan, no Wall Street Journal, no qual ele foi citado como tendo dito que as taxas de juros poderiam se tornar perigosamente altas se os temores da inflação se multiplicarem nas finanças. Mercados. Embora Greenspan tenha indicado que achava que tais preocupações eram injustificadas, ele também sugeriu que a taxa de desconto poderia ter que ser aumentada para aliviá-las. No dia 15 de outubro, a Dow Fury emitiu um sinal de venda e eu iniciei minha posição vendida. A palha que quebrou as costas do camelo foi a disputa do secretário de Estado James Baker com a Alemanha, na qual ele instou a Alemanha a estimular sua economia. Quando a Alemanha se recusou a cooperar, Baker fez um anúncio no fim de semana de que os Estados Unidos estavam preparados para deixar o dólar cair. Na minha opinião, não há dúvida de que essa declaração foi o gatilho do colapso da bolsa de 19 de outubro. Uma desvalorização desconhecida de uma moeda não é algo que qualquer investidor estrangeiro queira conviver. O que significa slide? 5%? 10%? 20%? Quanto você vai deixar passar? Os investidores que possuem títulos denominados em dólares vão vender até que saibam o que significa slide. Naquele momento, eu estava absolutamente convencido de que o mercado de ações entraria em colapso por causa dessa desvalorização desconhecida do dólar. Na segunda-feira de manhã, imediatamente adicionei minha posição vendida, mesmo que o índice Dow Jones tenha aberto mais de 200 pontos. Eu sei que você também pegou o mini crash de outubro de 1989. O processo de análise foi semelhante ao de outubro de 1987. Muito mesmo. Em outubro de 1989, o mercado permaneceu ativo por 200 dias sem tendência de baixa intermediária pela definição de Esperandio, um declínio de 15 dias ou mais, contra uma mediana histórica de 107 dias. Além disso, o mercado subiu mais de 24%, e meus estudos históricos mostraram que 7 das 8 vezes em que o mercado subia nessa quantia, ocorreu uma correção que levou os preços a um ponto abaixo. Em outras palavras, as chances de o mercado continuar subindo eram muito baixas. Consequentemente, fiquei sem muito tempo e muito sintonizado com os sinais de que o mercado estava pronto para morrer. Estatisticamente, esse mercado tinha a idade de 87 anos. Alguma palavra final? Estar envolvido neste negócio requer uma tremenda dedicação e desejo. No entanto, você não deve negociar a vida toda. Você tem que tirar uma folga. Você precisa gastar tempo com seus entes queridos. Você precisa equilibrar sua vida. Quando fiz meu estudo exaustivo sobre as tendências históricas das ações, minha filha Jennifer estava na pré-escola. Essa é uma idade crítica para a criança em termos de desenvolvimento e uma idade maravilhosa para os pais desfrutarem dos filhos. Infelizmente, eu estava tão envolvido com o meu projeto que, quando chegava em casa do trabalho, comia e imediatamente ia para o meu estudo. Quando minha filha entrou no meu escritório, não tive tempo de compartilhar com ela. Foi um erro que me arrependo até hoje. Alguns traders tornam esse negócio a vida inteira e, como resultado, podem ganhar mais dinheiro, mas à custa de viver uma vida mais arredondada, equilibrada e satisfatória. De uma forma ou de outra, tudo se resume a probabilidades. A menos que você encontre alguma maneira de obter as probabilidades a seu favor, negociar, como qualquer outro jogo 50/50 com um custo para jogar, comissões e derrapagem de execução neste caso, acabará sendo uma proposição perdida. Esperandio levou a definição de probabilidades a um extremo semelhante ao atuarial. Assim como as seguradoras garantem que as probabilidades estão a seu favor ao classificar os segurados de acordo com o risco, a Esperandio classifica o mercado de ações por risco. No que diz respeito ao mercado de ações, ele sabe a diferença entre uma pessoa de 20 e uma de 80. Outro elemento algo relacionado ao sucesso de Esperandio é que ele varia consideravelmente o tamanho da aposta. Quando ele implementa uma posição em um mercado que ele considera estar nos estágios iniciais de uma nova tendência e vários indicadores confirmam o comércio, ele tenderá a negociar muito maior do que nas situações em que essas condições estão ausentes. Dessa forma, Esperandio faz sua maior aposta quando estima que as chances são mais favoráveis. Aliás, essa estratégia é essencialmente a chave para o sucesso em jogos como o Blackjack, veja a entrevista do Hu. Esperandio enfatiza, no entanto, que ao negociar em grandes quantidades, é essencial que o mercado vá imediatamente a seu favor, caso contrário, a posição deve ser reduzida rapidamente. Essa medida é essencial para garantir a sobrevivência financeira quando você estiver errado em uma situação que você considerou altamente favorável. Embora sua visão não seja universal, Esperandio minimiza a importância da inteligência para o sucesso comercial. Com base em sua experiência no treinamento de 38 traders, Esperandio concluiu que a inteligência era praticamente irrelevante na previsão de sucesso. Uma característica muito mais importante para ganhar como trader, diz ele, é a capacidade de admitir erros.
Ele ressalta que as pessoas que associam sua autoestima a ter razão nos mercados terão muita dificuldade em sofrer perdas quando a ação do mercado indicar que estão erradas. Uma vaca sagrada que Sperandil acredita ser realmente um boi-boi é o conselho padrão para usar uma estratégia de compra e manutenção no mercado de ações. Sperandil fornece alguns exemplos de períodos muito longos em que essa estratégia teria sido desastrosa. Parte V. Atores de mercado múltiplo. Tom Basso. Senhor. Serenidade. Para ser franco, Tom Basso não estava na minha lista de assuntos de entrevista para este livro. Embora seu histórico seja sólido, não é de forma alguma impressionante. Como gerente de contas de ações, ele calcula a média anual de 16% desde 1980, aproximadamente 5% acima do retorno do S&P 500. Bastante respeitável, considerando que a maioria dos gerentes é inferior ao índice, mas ainda não é o material das lendas. Como gerente de fundos de futuros, Basso tem uma média de 20% ao ano desde 1987, com apenas moderada volatilidade. Aqui também os resultados são significativamente melhores que a média da indústria, mas dificilmente extraordinários. No entanto, em um sentido importante, o Basso é talvez o profissional de maior sucesso que entrevistei. Parafraseando um comercial recente, como se escreve sucesso? Se sua resposta for maior fanfarrão, então Basso não obtém nota. Se, no entanto, sua resposta for boas fanfarrões, ótima vida, Basso tem poucos pares. Quando conheci Basso, fiquei imediatamente impressionado com sua incrível facilidade em negociar. Ele aprendeu a aceitar perdas nas negociações, não apenas no sentido intelectual, mas também no nível emocional. Além disso, seus sentimentos de exuberância sobre negociar, ou, nesse caso, sobre a vida, surgem diretamente dele. Basso conseguiu ser um comerciante lucrativo, aparentemente mantendo total paz de espírito e experimentando grande alegria. Nesse sentido, não consigo pensar em um modelo mais digno para um comerciante. Eu sabia que, poucos minutos depois de conhecer Basso, ele era alguém que eu queria incluir neste livro. Também percebi que meu método de selecionar assuntos de entrevista estritamente com base em números era uma abordagem míope. Basso começou como engenheiro da Monsanto Company. Ele descobriu que esse trabalho não absorveu completamente suas energias e começou a se interessar pelo campo de investimentos. Sua primeira incursão nos mercados financeiros foi uma conta de commodities, futuros, que provou ser um desastre imediato. Embora tenha levado muitos anos para que Basso pudesse negociar futuros com lucro, ele persistiu até que finalmente conseguiu. Em 1980, ele começou a gerenciar contas patrimoniais como consequência de um envolvimento em um clube de investimentos. Em 1984, ele expandiu seu escopo de gerenciamento para incluir também contas de futuros. O pequeno tamanho da maioria dessas contas de futuros, até o $25 mil, resultou em volatilidade excessiva. Basso percebeu que, para reduzir a volatilidade a um nível razoável, mantendo a diversificação adequada, ele teria que aumentar drasticamente o tamanho mínimo da conta. Em 1987, ele aumentou seu mínimo para o $1 milhão e devolveu os fundos de todos os clientes com contas menores. Hoje, ele continua a gerenciar contas de ações e futuros. Basso e eu nos conhecemos em um seminário sobre investimentos em psicologia, conduzido pelo Dr. Van Farp e Adrian Tograi. O seminário foi realizado no local pouco provável de Newark, Nova Jersey. A entrevista foi realizada durante o almoço em um restaurante local. Uma das coisas que me impressionou imediatamente é que você tem essa aura de incrível relaxamento, quase felicidade, em suas operações. É a antítese do estado mental que as pessoas normalmente associam aos comerciantes. Você sempre teve essa atitude em relação à negociação. De modo nenhum. Ainda me lembro da minha primeira troca. Em 1975, abri uma conta de mercadorias por $2 mil. Comprei 2 contratos de milho e imediatamente perdi $600. Meu estômago estava revirando. Eu não conseguia me concentrar no meu trabalho. Eu era engenheiro naquela época. Liguei para o meu corretor a cada hora. Você se lembra da sua motivação para esse comércio? Comecei a negociar por causa de um estudo bastante ingênuo que fiz, no qual descobri que um determinado padrão de gráfico muito pouco frequente havia sido seguido por um preço avançar 100% do tempo. Vários anos atrás, ouvi você fazer um discurso no qual falou sobre o exemplo bem escolhido. Eu ri comigo mesma quando ouvi você usar essa frase porque me lembrou minha primeira profissão, que era o epítome do exemplo bem escolhido. O exemplo bem escolhido a que Basso está se referindo representa uma das minhas irritações. A afirmação básica item que praticamente qualquer sistema já inventado pode ter uma ótima aparência se simplesmente ilustrar a abordagem, selecionando um mercado histórico que se mostrou mais favorável para o método específico. Tomei conhecimento desse conceito em meados da década de 1980, quando li um artigo sobre um sistema de negociação simples e totalmente divulgado. Naquela época, eu estava trabalhando em um sistema bastante complexo. Para minha surpresa e surpresa, esse sistema muito simples parecia ter superado o sistema muito mais complicado que eu havia passado tanto tempo desenvolvendo, pelo menos para a ilustração fornecida. Reli o artigo com maior escrutínio. O sistema proposto consistia em apenas 2 condições. Eu e Norman Strong, meu parceiro no desenvolvimento de sistemas na época, que fazia toda a nossa programação, já havia testado uma das condições anteriores. Sabíamos que era uma regra de negociação vencedora, embora apenas com desempenho moderado. A outra condição era uma regra que consideramos ter uma perspectiva tão ruim de sucesso que nunca nos preocupamos em testá-la. No entanto, se o sistema descrito no artigo fosse realmente tão bom, sua superioridade teria que advir da inclusão dessa segunda condição, uma regra comercial que descartamos de imediato.
Naturalmente, testamos essa segunda condição. Seu desempenho para o mercado ilustrado no artigo foi exatamente como indicado. No entanto, o período selecionado para o exemplo foi o melhor ano em um período de teste de 10 anos para esse mercado. De fato, foi o melhor ano para qualquer um dos 25 mercados que testamos para esse período de 10 anos. Não é de admirar que o sistema parecesse ser tão bom. Item estávamos analisando o melhor caso dentre as 250 possíveis combinações de mercado e ano que testamos. Que coincidência! Tenho certeza de que retrospectiva não teve nada a ver com isso. Mas esse não é o fim da história. O sistema ficou desanimado no restante da amostra de teste. De fato, durante o período de 10 anos testado, 17 dos 25 mercados realmente perderam dinheiro quando os custos de transação foram levados em consideração. Desde então, tenho um senso de ceticismo arraigado em relação às ilustrações usadas nos artigos e anúncios do sistema comercial. Você acredita que a maioria das pessoas que vende sistemas de negociação usando esses exemplos bem escolhidos conhece melhor? Ou eles estão realmente se enganando, como você admitiu ter feito no seu primeiro negócio? Eu acho que é provavelmente um pouco dos dois. Algumas pessoas estão apenas vendendo lixo e sabem disso, enquanto outras estão brincando, elas acreditam que tem algo que vale a pena, mas realmente não tem. Esse tipo de autoilusão ocorre com frequência, porque é psicologicamente reconfortante construir um sistema que parece muito bom em seu desempenho passado. No desejo de alcançar um desempenho superior passado, os desenvolvedores de sistemas geralmente definem condições do sistema que são irrealisticamente restritivas. O problema é que o futuro nunca se parece exatamente com o passado. Como resultado, esses modelos bem escolhidos desmoronam quando são negociados no futuro. Após meus anos de experiência no mercado, agora tento manter meus modelos o mais flexíveis possível. Eu tento imaginar cenários que quase dariam bons enredos para o filme. Como exemplo, o governo dos Estados Unidos cai, fazendo com que o Tesouro não cumpra suas obrigações de letras T e o dólar caia 50% durante a noite. Como você pode projetar sistemas capazes de lidar com esses tipos de situações extremas? Eu não necessariamente projeto sistemas que irão lidar com essas situações, mas vivo mentalmente o que acontecerá com minhas posições, considerando um desses cenários. Como isso ajuda? Ajuda a me preparar para todas as diferentes condições de mercado que podem surgir. Portanto, eu sei o que farei em qualquer situação. Na descrição de seu primeiro negócio, você se vê cheio de tensão e ansiedade. Como você passou dessa mentalidade para sua atual atitude extraordinariamente relaxada? Percebi que toda vez que eu perdia, precisava aprender algo com a experiência e vê-la como uma aula no College of Trading. Contanto que você aprenda algo com uma perda, não é realmente uma perda. Quando você adotou essa atitude mental? Muito cedo, provavelmente logo após o comércio de milho. Isso ajudou. Definitivamente. Ao adotar essa perspectiva, parei de considerar as perdas como problemas e comecei a vê-las como oportunidades para me elevar ao próximo platô. Nos 5 anos seguintes, eu melhorei gradualmente e perdi menos a cada ano. Depois de perder dinheiro por 5 anos consecutivos desde o seu início nas negociações, você nunca pensou que talvez não fosse cortado por esse empreendimento? Não, nunca. O que lhe deu confiança? Obviamente, você não estava recebendo nenhum reforço do mercado. Meu reforço veio quando minhas perdas gradualmente se tornaram cada vez menores. Eu estava chegando muito perto do ponto de equilíbrio. Eu também mantive minhas perdas em um nível gerenciável. Eu sempre negociei uma conta muito pequena, uma quantia que eu podia perder sem afetar meu estilo de vida. Você parou de negociar quando perdeu a quantia que havia reservado para arriscar em um determinado ano. Isso nunca aconteceu. Eu havia desenvolvido o conceito de nunca assumir uma negociação que colocaria em risco minha capacidade de continuar negociando. Eu sempre limitava o risco de qualquer negociação a um nível que eu sabia que me permitiria entrar e jogar novamente se estivesse errado. Que lições se destacam mais vividamente do período em que você frequentou a chamada Faculdade de Comércio? Uma experiência absolutamente crucial ocorreu em 1979, cerca de 4 anos depois que eu comecei a negociar. Meus pais, que moravam em Syracuse, Nova York, vieram para uma visita de uma semana. Eu estava ocupado jogando guia turístico e 284 o assistente do novo mercado ficou para trás no meu trabalho. Sem o meu conhecimento, naquela mesma semana, a prata explodiu violentamente no lado positivo. Na semana seguinte, atualizei meu trabalho e descobri que havia perdido um sinal de compra em prata. Você estava negociando um sistema na época? Sim. Eu seguia um sistema específico e tomava todas as negociações há 9 meses seguidos. Em outras palavras, não há dúvida de que eu teria assumido o cargo se tivesse atualizado meu trabalho. Nos meses seguintes, a prata disparou. O final da história é que a falta desse comércio único significou uma perda de oportunidade de US$ 30 mil em lucro por contrato. Qual era o tamanho da sua conta de negociação na época? Era muito pequeno, cerca de US$ 5 mil. Portanto, esse comércio significaria um aumento de 6 vezes o tamanho da conta. A partir desse momento, não importa qual sistema eu estivesse usando, sempre tive certeza de que receberia todos os sinais de negociação. Houve outras negociações cruciais para moldar sua abordagem geral de negociação. Em 1987, minha esposa e eu tínhamos uma conta que, na época, tinha um nível de patrimônio de cerca de US$ 130 mil. Tínhamos muitos contratos de prata quando o mercado explodiu. Observamos a conta subir cerca de US$ 500 mil em um mês e depois render 80% desse lucro em apenas uma semana. Esse comércio me ensinou muito sobre o meu estômago.
Quando sua conta tem essas oscilações maciças para cima e para baixo, há uma tendência de sentir uma pressa quando o mercado está indo do seu jeito e uma devastação quando está indo contra você. Essas emoções não fazem absolutamente nada para torná-lo um bom profissional. É muito melhor manter as oscilações do patrimônio administráveis e buscar um senso de equilíbrio a cada dia, não importa o que aconteça. Esse comércio foi o catalisador da minha adoção de uma fórmula que limitou meus lucros e rebaixamentos, reduzindo o número de contratos negociados em cada mercado a um nível tolerável. A chave é que o número de contratos negociados flutua de acordo com a volatilidade de cada mercado. Tom-285. Voltando à minha primeira pergunta, você pode explicar como administra uma atitude tão composta ao negociar nos mercados? Quando chego ao trabalho todos os dias, sei que o risco e a volatilidade do meu portfólio são exatamente os mesmos de ontem, na semana passada e no mês passado. Então, por que devo deixar minhas emoções subir e descer se estou exatamente na mesma exposição o tempo todo? Presumo que ser capaz de ter essa atitude requer grande confiança em seu sistema. E tem uma questão de ter confiança e estar confortável na abordagem que você está usando. Por exemplo, se eu lhe desse meu sistema exato, tenho certeza de que dentro de um mês você faria alterações para se adequar às suas próprias ideias. Por um motivo ou outro, você provavelmente não se sentiria confortável com o que eu lhe dei. Seria ainda pior se eu desse a você o sistema como uma caixa preta, um programa de computador que gera sinais de compra e venda com base em regras não divulgadas. Isso te deixaria louco. Como você não tem ideia do que foi inserido no programa, na primeira vez em que o sistema teve uma série de derrotas, você provavelmente o abandonaria completamente. Você diria, Tom pode ser um cara legal, mas como eu sei que ele simplesmente não desenvolveu esse sistema com alguns exemplos bem escolhidos. Essa é precisamente a razão pela qual acredito que as pessoas quase sempre não conseguem ganhar dinheiro com os sistemas de negociação que compram. Mesmo que tenham a sorte de comprar um sistema que funcione, eles quase nunca têm confiança para permanecer no sistema quando atingir seu primeiro grande período de retirada, e todo sistema no mundo terá uma retirada. Eu não poderia concordar mais. O que você diria ao trader que diz, estou ganhando dinheiro em geral e estou usando paradas para limitar minhas perdas, mas ainda tenho muita ansiedade em negociar. Ainda não suporto perder. Eu diria a esse profissional que pense em cada negociação como um dos próximos 1000 negócios que ele fará. Se você começar a pensar em termos de, nos próximos 1000 negócios, de repente você fez com que uma única transação parecesse muito irrelevante. Quem se importa se um determinado comércio é um vencedor ou um perdedor? É apenas mais uma troca. Você faz algum exercício mental para relaxar ou isso não é necessário agora que você está totalmente informatizado? Provavelmente faço mais exercícios mentais agora do que nunca. Todas as manhãs, enquanto estou dirigindo para o trabalho, faço um esforço consciente para relaxar. Eu ensaio mentalmente qualquer conflito que possa acontecer naquele dia. O processo de organização mental e relaxamento antes de começar a trabalhar me ajuda a começar o dia com um estado de espírito muito positivo. Na verdade, você está visualizando todas as possíveis crises ou tensões que possam ocorrer e como reagiria a elas, para que, se elas surgirem, não sejam estressantes. Exatamente. Você pode me dar um exemplo em que essa atitude mental foi posta à prova de fogo? Um bom exemplo é a recente Guerra do Golfo. Na noite de 16 de janeiro de 1991, na noite em que os Estados Unidos lançaram a guerra aérea contra o Iraque, eu havia entrado no escritório para trabalhar com computadores. Enquanto eu estava lá, as notícias da guerra estouraram e os preços do petróleo subiram para os $40. Por acaso, eu tinha uma posição longa substancial na época. Meu primeiro pensamento foi: vamos ter um ótimo dia amanhã. Na verdade, acho que meu pensamento mais imediato foi: teremos muitos alarmes de volatilidade e controle de risco disparando amanhã, e é melhor estarmos preparados. Liguei para o nosso diretor-gerente, George, em casa, para ter certeza de que ele estava ciente da situação. Ele disse: eu sei, está nas 3 redes. Eu chegarei cedo. Na manhã seguinte, eu estava secando meu cabelo depois de sair do chuveiro, enquanto minha esposa estava assistindo às notícias na sala ao lado. Eu pensei ter ouvido o apresentador dizer que os preços do petróleo estavam em US $22. Claro, eu não podia acreditar no número. Eu pensei comigo mesmo, foram US $42. Ou talvez US $32. Entrei no quarto e perguntei à minha esposa, ele disse cifrão 22. Sinto muito, disse ela, eu não ouvi. Eu esperei a história voltar e descobri que o preço era de fato US $22. Liguei para George e perguntei a ele, você viu as notícias? Realmente teremos nosso trabalho cortado para nós esta manhã. Nós dois entramos cedo, executamos todos os programas, executamos todos os nossos alarmes de risco e ligamos todos os pedidos antes das aberturas. Fizemos tudo o que tínhamos planejado fazer. Às 9h30, tudo estava pronto, todos os nossos pedidos foram feitos, recebemos nossos preços de execução e calculamos nossos novos saldos de posição. Recostei-me, soltei um suspiro de alívio e perguntei a George, o que você acha que perdemos nisso hoje? Eu acho que cerca de 15%, ele respondeu. Sim, eu acho que sobre a mesma quantidade, eu disse. Fiquei ali por um momento e pensei em todos os eventos e ações da noite anterior e naquela manhã. Percebi que não havia nada que eu tivesse feito de diferente. Apesar de ter perdido apenas 15% em nossas carteiras da noite para o dia, me senti fenomenalmente bom naquele momento. Porque você fez tudo o que deveria fazer. Exatamente. Quando você dormiu na noite anterior, o mercado ainda estava sendo negociado. Acima de US $40. Sim?
Você supôs que ainda iria acontecer na manhã seguinte. Certo? Deveria ter sido um grande choque descobrir que os preços do petróleo haviam passado de US 8 dólares na noite anterior para US 10 dólares na manhã seguinte. Quais foram suas emoções quando você percebeu que seus lucros da noite anterior foram repentinamente transformados em uma enorme perda de um dia? Eu me perguntava como meus programas lidariam com a volatilidade do petróleo bruto, passando de US 1.000 dólares por dia por contrato para US 18 mil dólares por dia. Fiquei animado e horrorizado ao pensar em como meus programas lidariam com a situação. Eu esperava ter feito um bom trabalho na preparação para um evento catastrófico. Mas por dentro, você não sentiu mágoa ou sentimentos deprimidos. Não, eu estava mais curioso. Essa é exatamente a atitude que acho tão fascinante. Suas carteiras passaram de uma alta acentuada na noite anterior a uma perda de 15% na manhã seguinte. A maioria das pessoas teria emoções muito negativas nesse tipo de situação. Como você foi capaz de responder com tanta indiferença emocional? Você tem que colocá-lo em perspectiva. Gosto de pensar em negociar em termos de dezenas de anos. Se eu viver o suficiente, trocarei por 50 ou 60 anos. Eu acho que, durante esse período, verei declínios devastadores, avanços espetaculares nos quais eu praticamente não posso acreditar e tudo mais. Se você fez ensaios mentais para ver como reagiria em diferentes situações catastróficas, então, quando esse evento ocorre, você fica curioso. Curioso para ver se você vai seguir o seu ensaio mental. Exatamente. Você sente que já viu esse filme uma vez antes e se pergunta se o filme sairá da mesma maneira. Como você lida com essas situações em seu ensaio mental? Meu ensaio mental para um evento catastrófico é imaginar um médico em uma situação de triagem. Ele está em uma sala de operações de emergência no campo de batalha. Chegam 50 corpos. Alguns vão viver, alguns vão morrer. O médico foi treinado para lidar com a situação. Ele vai fazer tudo as decisões necessárias. Este paciente vai para a sala de operações número 1. Este paciente é empurrado para o lado. Ele é calmo e calmo, não nervoso. Ele sabe que tem a melhor chance de salvar o número máximo de vidas. Ele sabe que não pode salvar todos eles, mas fará o melhor que puder com o que tem. Você apenas permanece focado no que precisa fazer. Exatamente. Esse foco realmente exclui emoções negativas que possam surgir. Quem sabe? Você realmente não pensa nisso naquele momento. Você também não se emociona com os ganhos. Na verdade, ficar emocionado com os ganhos não é tão desejável. Um profissional descreveu o fluxo emocional para mim da seguinte maneira: quando estou perdendo dinheiro, fico chateado porque estou perdendo. Quando estou ganhando dinheiro, fico ansioso porque me preocupo em não conseguir continuar. Comparo emoções na negociação a uma fonte, com emoções sendo esticadas para cima e para baixo, para cima e para baixo. Enquanto sobe e desce, é meio emocionante, mas eventualmente a primavera se desgasta. O burnout se instala e você percebe que talvez não seja tão divertido estar nessa montanha-russa emocional. Você descobre que, se você consegue manter suas emoções em equilíbrio no meio, é realmente muito mais divertido. Como você alcança esse equilíbrio? Concentro minha atenção total em negociar bem e deixo que os resultados se cuidem. Parece quase como se você estivesse se vendo do lado de fora, completamente desapegado. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um medo extremo de me levantar na frente da classe e conversar. Meus joelhos tremiam literalmente. Eu eventualmente aprendi a lidar com a situação desassociando e me observando. Consegui que esse observador aparecesse em momentos de estresse. Quando me vi tremendo, meu observador dizia: "Por que você está tremendo, Tom? Apenas relaxe. Você está falando rápido demais. Desacelere um pouco." Eventualmente, descobri que o observador estava lá o tempo todo. Se você está se vendo fazendo tudo, fica muito perto de assistir a um filme. O observador está assistindo você desempenhar um papel neste filme chamado Life. Esse conselho que você dá às pessoas em geral, tenta ser um observador de si mesmo. Absolutamente. Eu não poderia recomendar mais. Se, em vez de dizer, "vou fazer esse comércio", você diz, "vou me observar fazendo esse comércio", de repente, você descobre que o processo é muito mais fácil. Como ter esse observador ajuda a sua negociação? O observador é capaz de dizer, "você está ganancioso com esse negócio, cuidado." Você pode estar se esforçando e lutando porque alguns de seus indicadores são otimistas e outros, de baixa, e você não sabe o que fazer. O servidor OB pode dizer, "que tal não fazer nada?" Você não precisa negociar. Esse conceito é algo que eu recomendaria não apenas para a negociação, mas para a vida em geral. Não há razão para você ter que lutar, esforçar-se e abrir caminho pela vida. Mas se você está observando sua vida, não está vivendo. Parece tão desconectado. E tem o que muita gente pensa, mas não é nada disso. Pense na vida como um filme em que você verá o que está vendo agora apenas uma vez. Você nunca verá exatamente da mesma maneira novamente. Absorva, esteja ciente disso, aproveite. Que conselho você daria para as pessoas que se sentem estressadas? Primeiro, mantenha as coisas em perspectiva. O universo é avassalador. Estava aqui antes de você nascer e estará aqui depois que você morrer. No esquema geral das coisas, seus problemas não são tão importantes. Além disso, ajuda se você vê sua vida como um filme. Se você for a uma locadora de vídeo e alugar um filme de terror, estará voluntariamente se horrorizando, e isso não é estressante, porque no fundo você sabe que é apenas um filme. E se você tivesse a mesma atitude em relação à vida? Você mencionou anteriormente que se imaginava negociando por cerca de 50 ou 60 anos. Você realmente espera continuar negociando até a velhice?
Você já pensou em se aposentar antes de atingir uma meta monetária especificada? Na verdade, brinquei brevemente com a ideia de me aposentar há vários anos. Minha esposa perguntou: o que você faria se aposentasse? Bem, eu instalaria meus computadores e citaria a tela em casa, respondi. Eu negociava e passava a maior parte do tempo pesquisando o desenvolvimento de novos sistemas. Levaria algum tempo todas as manhãs para ler o Wall Street Journal e outros periódicos financeiros. Minha esposa ouviu pacientemente e disse: parece exatamente o que você está fazendo agora. A única diferença é que agora você tem uma equipe para apoiá-lo quando quiser sair de férias. Claro, ela estava certa. Percebi que estava realmente fazendo o que amava e o faria de qualquer maneira se fosse aposentado. Sua abordagem de negociação é obviamente muito informatizada. É totalmente mecânico ou você ainda toma algumas decisões discricionárias ao negociar. Meus sentimentos intuitivos sobre os mercados provavelmente estão certos com mais frequência do que estão errados. No entanto, tendo me observado como observo, noto que, às vezes, os sinais de negociação dos quais estou intuitivamente mais nervoso acabam sendo os melhores negócios. Portanto, a longo prazo, acho que meu desempenho é melhor atendido seguindo meus sistemas sem questionar. Há outro aspecto no qual eu prefiro uma abordagem puramente sistematizada. Acho que o uso de sistemas tira o macaco das suas costas. E se você perde dinheiro hoje, não é sua culpa, é o sistema que teve o problema. Há um elemento de desassociação envolvido. Mesmo que você tenha projetado o sistema, você começa a assumir as perdas menos pessoalmente. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Depois de totalmente informatizado, descobri que estava cada vez menos envolvido emocionalmente em cada negócio. Agora tenho muito mais tempo disponível para perseguir uma variedade de projetos de trabalho e interesses pessoais, porque não estou vinculado a uma máquina de cotação observando cada tique subir e descer. No processo, a vida se tornou muito mais divertida. Se você estivesse iniciando hoje como trader, sabendo o que sabe agora, o que faria de diferente da primeira vez? Comecei me preocupando com o sistema que iria usar para negociar. O segundo fator em que trabalhei foi o gerenciamento de riscos e o controle da volatilidade. A terceira área em que me concentrei foi a psicologia do comércio. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu reverteria completamente o processo. Penso que a psicologia do investimento é de longe o elemento mais importante, seguido pelo controle de riscos, com a consideração menos importante sendo a questão de onde você compra e vende. Se existe um único tema que se mantém recorrente neste volume, como ocorreu no Market Wizards, é que a psicologia é fundamental para o sucesso nas negociações. Certamente essa ideia é repetida fortemente na entrevista de Basso. No entanto, há uma lição mais importante aqui: para alcançar o sucesso na vida, você deve ter a atitude mental correta, sem a qual o sucesso no comércio é uma vitória pirânica. Se o comércio, ou qualquer outro trabalho ou empreendimento, é uma fonte de ansiedade, medo, frustração, depressão ou raiva, algo está errado, mesmo se você for bem-sucedido no sentido convencional e, especialmente, se não for. Você tem que gostar de negociar, porque se negociar é uma fonte de emoções negativas, provavelmente você já perdeu o jogo, mesmo se ganhar dinheiro. Basso está longe de ser o operador de maior sucesso que entrevistei em termos de estatísticas de desempenho, mas ele é provavelmente um dos primeiros que eu escolheria como modelo. Essencialmente, a adoção de um modelo desse tipo implica a seguinte prescrição: combine seu entusiasmo, energia, foco, dedicação e disciplina para se tornar o melhor profissional que você pode ser, mas depois de fazer isso, não há motivo para se agonizar com os detalhes. Mantenha a perspectiva de ver os eventos do mercado em desenvolvimento como você assistiria a um filme. Não se preocupe com as mudanças adversas do mercado, se você acertar em longo prazo. E se você ainda não desenvolveu uma abordagem totalmente sólida, aprenda com suas perdas e veja-as como aula para negociação, sempre garantindo que você nunca se arrisque mais do que pode perder. O conselho de Basso de ver sua vida como um filme pode parecer passivo na página impressa, mas esse não é o sentimento que aparece no nível pessoal. Basso está sugerindo que você aproveite e experimente sua vida com o mesmo envolvimento e intensidade de um filme cativante, mas, ao mesmo tempo, mantenha o senso de perspectiva que você teria se estivesse assistindo a um filme. Não leve seus problemas para o lado pessoal. O universo ainda estará lá amanhã. Linda Bradford Reschke. Ler a música dos mercados. Ellie Bradford Reschke é tão séria sobre negociar que negociou durante o último dia de sua gravidez. Você não trocou enquanto estava em trabalho de parto? Eu perguntei a ela meio que brincando. Bem, não, ela disse, mas, novamente, eram 4 horas da manhã e os mercados não estavam abertos. Entretanto, fiz uma troca cerca de 3 horas depois que dei à luz minha filha. Eu estava com alguns contratos de moeda que estavam vencendo naquele dia. Parecia um negócio tão bom que eu não conseguia desistir da oportunidade de passar a posição para o próximo contrato mês. Como eu disse, Linda Reschke é muito séria sobre suas negociações. Reschke sabia que queria estar envolvida nos mercados desde uma idade precoce. Quando não conseguiu um emprego como corretora depois de se formar na faculdade, entrou na rotina de passar o dia na Bolsa de Valores da Costa do Pacífico todas as manhãs antes do trabalho. Embora a motivação motriz de suas visitas diárias ao pregão fosse seu fascínio pelos mercados, essa rotina acabou por levar a uma oportunidade de se tornar um trader. Um dos locais de intercâmbio fez amizade com Reschke e ensinou a ela o básico das opções. Impressionado com o entusiasmo de Reschke e a rápida capacidade de entender os conceitos de mercado, ele forneceu a ela uma participação comercial. Comercial.
Reschke passou 6 anos como operador de pregão, inicialmente na Bolsa de Valores da Costa do Pacífico e depois na Bolsa de Valores da Filadélfia. Com exceção de um evento catastrófico no início de sua carreira comercial, Reschke ganhou dinheiro constantemente como trader. No final de 1986, quando os ferimentos sofridos em um acidente obrigaram Reschke a negociar a partir de um escritório, ela descobriu que preferia negociar fora do chão. Depois disso, ela montou seu escritório comercial em casa. Embora muitos operadores de pregão que tentam fazer a transição para a negociação comercial enfrentem grandes dificuldades no primeiro ano da transição, o primeiro ano de Reschke fora do pregão foi o melhor de todos os tempos. Ela continuou sendo uma comerciante consistentemente lucrativa nos anos seguintes. Quando conheci Linda Reschke, fiquei impressionado com seu comportamento exuberante. Fiquei chocado quando ela me disse que sofria da síndrome de Epstein-Barr, uma doença cujo sintoma característico é a perda crônica de energia. O que você não sabe, disse ela, é que passei a maior parte dos últimos 4 dias descansando para acumular energia suficiente para fazer essa viagem. Embora eu tivesse me oferecido para viajar para sua casa para fazer a entrevista, Reschke queria uma desculpa para fazer uma viagem a Nova York. Mesmo assim, eu mal podia imaginar como ela deve ser quando estiver totalmente saudável. Reschke acredita que contraiu sua doença porque acabara de se esforçar demais, negociando em tempo integral, cuidando de uma criança, lidando com hordas de trabalhadores enquanto sua casa estava sendo reformada e buscando ativamente seu hobby de treinar e andar a cavalo. Reschke até consegue ser otimista sobre sua doença. Sinto que uma quantidade tremenda de bem resultou disso, explica ela. Em vez de tentar me concentrar em tudo antes de completar 35 anos, agora percebo que aos 33 anos ainda sou muito jovem e que tenho muitos anos de grandes oportunidades pela frente. As primeiras horas da entrevista foram realizadas no meu escritório. Em seguida, continuamos nossa conversa em um restaurante local da área de Wall Street. Fiquei olhando o relógio e apressando a conversa durante o jantar, porque sabia que sentir falta de seu próximo ônibus para casa significaria uma espera de 4 horas. Embora Reschke parecesse relaxado e despreocupado, eu não queria ser responsável por ela ficar presa no terminal rodoviário de Port Authority por esse período de tempo. Existem lugares muito melhores para passar 4 horas, uma prisão turca, para citar apenas um. Quando você se envolveu com os mercados? Meu pai adorava negociar nos mercados, embora nunca tivesse ganho dinheiro com isso. Sendo o mais velho dos 4 filhos, fui recrutado para ajudá-lo a folhear centenas de gráficos de ações, procurando alguns tipos específicos de padrões. Meu primeiro envolvimento real nos mercados ocorreu quando eu frequentei o AXA Dental College. A escola tinha um programa em que 10 alunos eram selecionados a cada ano para gerenciar uma relação de confiança estabelecida por um doador anônimo. O que você sabia sobre os mercados naquela época? Não muito. Tomamos decisões baseadas quase estritamente em fundamentos. Qualquer pessoa do grupo poderia ter uma ideia, e ela seria implementada se aprovada pela maioria. O que você aprendeu dessa experiência? Acabei de saber que era muito divertido. Você conseguiu um emprego relacionado ao mercado depois de terminar a faculdade. Depois de me formar, fui a São Francisco para tentar encontrar um emprego como corretor da bolsa. Eu devo ter me inscrito em todas as corretoras da cidade e fui recusado por todas elas. Eles não me levaram a sério. Para eles, eu era apenas um garoto que se formou na faculdade. Disseram-me repetidamente para voltar em 4 ou 5 anos. Finalmente acabei aceitando um emprego como analista financeiro na Crown Zellerbach, uma empresa de papel. Como o destino queria, meu escritório ficava a apenas 2 quarteirões da Bolsa de Valores da Costa do Pacífico. Como eu não tinha que trabalhar até as 8 horas e 30 minutos e a troca era aberta às 7 horas e 30 minutos, comecei a passar a primeira hora do meu dia na bolsa. O que você fez lá? Eu apenas assisti o que estava acontecendo. Depois de um tempo, as pessoas perceberam que eu estava lá e algumas se esforçaram para explicar as coisas. O trader explicou o preço das opções para mim e pensei, puxa, eu posso fazer isso. Não parecia um grande negócio. A verdade é que, quando você entra no pregão, descobre que os comerciantes vêm de todas as esferas da vida. Você não precisa ser um cientista de foguetes para ser um comerciante. De fato, alguns dos melhores comerciantes que eu conhecia no chão eram vagabundos. A educação formal não parecia realmente ter muito a ver com a habilidade de uma pessoa como profissional. Como foi sua transição de observador para participante? A pessoa que me explicou o básico do mercado de opções achou que eu seria um bom negociador e me ofereceu apoio. Naquela época, eu estava me inscrevendo nas escolas de pós-graduação para obter um MBA. Pensei, posso ir à escola de negócios para obter meu MBA ou posso negociar na bolsa de valores. O que eu quero, façam. Não foi uma decisão difícil. Em que base ele estava disposto a apoiá-lo como comerciante? O que me impressionou em outras pessoas que acabei treinando ou apoiando é o nível de interesse delas. Se alguém tem um interesse ou desejo forte o suficiente, geralmente supera outros obstáculos. Eu acho que ele ficou impressionado com o meu interesse nos mercados. Qual o valor da estaca que ele te deu? Como era o procedimento padrão para os comerciantes que apoiam outros, estabelecemos uma parceria, na qual eu era o sócio geral e ele era o sócio limitado. Ele investiu $25 mil, com o acordo exigindo uma divisão de 50/50 dos lucros. Como você estava tomando suas decisões de negociação? Eu comprava apenas opções com preço insuficiente ou vendia opções com preço alto e protegia as posições com outras opções ou ações. Não era difícil para você, como novato, competir com corretores mais experientes, tentando fazer os mesmos tipos de negócios. Não, o mercado de opções era incrivelmente ineficiente no início dos anos 80. Você realmente não precisava de um QI acima de 100 para ganhar dinheiro.
Depois dos meus 3 primeiros meses, eu tinha ganho cerca de US$ 25 mil. Naquela época, eu me envolvi na venda de chamadas no serviço CITES, porque as opções eram muito caras. E por que eles foram muito caros? Porque as ações eram candidatas à aquisição. Você sabia disso na época? Ah, com certeza. Mas você sabia como fatorar essa situação no preço? Eu pensei que sim. Na época, as ações estavam sendo negociadas ao US$ 32. Pelos preços pelos quais eu era capaz de vender as opções, eu sabia que ficaria bem, desde que o preço das ações não ultrapassasse os US$ 55. Infelizmente, a aquisição foi anunciada na tarde anterior ao vencimento das opções, e as ações saltaram de cerca de US$ 34 para US$ 65. De repente, descobri que você poderia perder US$ 80 mil da noite para o dia. Assim, da noite para o dia, você perdeu todos os seus lucros e sua aposta inicial e ainda estava no buraco por US$ 30 mil. Quem foi responsável por compensar esse déficit? Eu era, desde que eu era o sócio geral. Você se lembra da sua resposta emocional na época? Não foi tão ruim emocionalmente, porque eu tinha visto outros comerciantes ao meu redor perderem quantidades muito maiores em situações repentinas de aquisição. Eles foram capazes de sobreviver depois de receber milhões de dólares. Em comparação, minha situação não parecia tão extrema. Além disso, senti que, em qualquer empresa em que você pudesse perder dinheiro tão rapidamente, tinha que conseguir recuperá-lo. Quase soa como se você fosse capaz de encolher os ombros. Não quero deixar de lado essa experiência, porque era intimidador enfrentar uma montanha de dívidas aos 22 anos. Dentro, na verdade, eu ainda tinha US$ 10 mil em dívidas de empréstimos para estudantes universitários. Felizmente, eu consegui encontrar outro patrocinador, e tudo deu certo. Superar essa experiência me deu a confiança de que eu poderia superar qualquer coisa que pudesse acontecer no futuro. Como você se saiu depois desse ponto? Eu ganhava dinheiro constantemente. O que fez você decidir abandonar o pregão para negociar a partir de um escritório? No final de 1986, tive um acidente grave de equitação. Eu quebrei minhas costelas, perfurei meu pulmão e desloquei meu ombro. Eu achei fisicamente muito desconfortável ficar de pé no chão. Foi a primeira vez que comecei a sentar no andar de cima e trocar uma máquina de cotação. Eu pensei que era ótimo. Havia todos esses indicadores e mercados diferentes que eu podia assistir ao mesmo tempo. Com o tempo, desenvolvi meu próprio estilo de negociação nos futuros de S&P. Qual é o seu estilo de negociação? Meu nicho é o comércio de curto prazo, e é assim que faço meu pão com manteiga. Os negócios ocasionais de longo prazo estão congelando no bolo. Acredito que apenas variações de preços de curto prazo podem ser previstas com precisão. A precisão de uma previsão diminui drasticamente, mais distante o tempo de previsão. Eu acredito muito na teoria do caos. Um conceito básico da teoria do caos é que, para sistemas aperiódicos, ou seja, sistemas que nunca se repetem exatamente e, portanto, nunca encontram um estado estacionário, como o clima ou os mercados, pequenas diferenças nos valores ou medidas variáveis podem ser ampliadas para ter enormes efeitos durante períodos crescentes de tempo. O nome técnico para esse fenômeno não sensível, dependência das condições iniciais, tornou-se mais conhecido como efeito borboleta. Como James Gleick descreveu em seu excelente livro, Chaos, Making a New Science, no clima, por exemplo, isso se traduz no que é apenas meio brincando, conhecido como efeito borboleta, a noção de que uma borboleta mexendo no ar hoje em Pequim pode transformar os sistemas de tempestades no próximo mês em Nova York. Há muitas coisas imprevisíveis que podem acontecer dentro de 2 meses. Para mim, o comércio ideal dura 10 dias, mas eu me aproximo de todos os negócios como se fosse apenas 2 ou 3 dias. Eu também acredito firmemente em prever a direção dos preços, mas não a magnitude. Não defino metas de preço. Saio quando a ação do mercado me diz que é hora de sair, em vez de basear-me em qualquer consideração sobre até que ponto o preço foi. Você tem que estar disposto a aceitar o que o mercado lhe oferece. Se não lhe der muito, não hesite em sair com um pequeno lucro. Esforço-me bastante para obter o melhor preço de entrada possível. Sinto que essa é provavelmente uma das minhas habilidades mais fortes. No dia de negociação, um bom preço de entrada é crítico, porque você ganha tempo para ver como o mercado reagirá. Se você compra porque acha que o mercado deve saltar, mas isso só vai para os lados, é melhor sair. Parte do processo de negociação é uma questão de testar a água. Se o tempo de entrada for bom o suficiente, você não perderá muito, mesmo quando estiver errado. Alguns dos melhores negócios acontecem quando todo mundo fica em pânico. A multidão geralmente pode agir de maneira muito estúpida nos mercados. Você pode imaginar as flutuações de preço em torno de um nível de equilíbrio enquanto um elástico está sendo esticado. Se for puxado demais, acabará quebrando. Como comerciante de curto prazo, tento esperar até que o elástico seja esticado ao ponto extremo. Como você determina quando o mercado está próximo de um extremo? Um dos meus padrões favoritos é a tendência dos mercados passarem de mínimos baixos para máximos relativos e vice-versa a cada 2 a 4 dias. Esse padrão é uma função do comportamento humano. Leva vários dias de uma recuperação do mercado antes de parecer realmente bom. É quando todos querem comprá-lo, e é nessa hora que os profissionais, como eu, estão vendendo. Por outro lado, quando o mercado está em baixa por alguns dias e todos estão em baixa, é o momento que eu gosto de comprar. Eu também acompanho diferentes indicadores. Não acho que a escolha específica de indicadores seja tão crítica, desde que você tenha uma boa noção da interpretação dos indicadores que usa.
Pessoalmente, presto muita atenção ao tick, a diferença entre o número de emissões cujo tick mais recente estava em alta e aquelas cujo tick mais recente estava em baixa, TRIN, uma medida que relaciona o preço e o volume dos assuntos avançados às correspondências números para emissões em declínio e prêmio, o prêmio, ou desconto, de futuros de índices de ações ao preço do índice de caixa teoricamente equivalente. Por exemplo, se o tick está em um nível extremo e está caindo, 480, menos 485, menos 490, menos 495, e depois faz uma pausa, 495, menos 495, menos 495, e os outros indicadores que eu assisto também estão com sobrevenda. Muitas vezes, entro e compro no mercado. Às vezes, eu realmente comprei o tick mais baixo do dia usando esse método.